de Dokusei no fundo. Tá. Tá. Tá dando que tá transmitindo só. Sim, mas tá aparecendo nossas vozes? Tá sem som. Tá, Tá com Não, eco. pera, tá sim. tá transmitindo? Pera aí, deixa eu... Eu vou Não ficar falando sei. aqui. Estão ouvindo a gente? Oi, gente! Ai, maravilha. Estão ouvindo a gente. Olá, boa tarde Ah, tá, aqui. pera aí. Estou ouvindo só a minha voz ou estou ouvindo a voz de outras pessoas? Porque eu não estou sozinha. É, mas pode ser tá com um eco pra mim. Ah, então Pode acho. Também, ser pra mim também. Ah, eu tô com eco, então peraí. pode ser o barulho do... Não, eu acho que meu microfone está duplicado, peraí. Eu acho que o eco tá Pronto. pra gente mesmo, Eu só. acho que agora já foi. Acho que agora já foi. Estou escutando a voz de outras pessoas, mas sem eco. Então o eco Não, tava pra tem... você. Não, pra mim ainda tá parecendo que tem um pouco de eco. Aqui, deixa eu mutar. Mutei meu Mas pode microfone. ser do áudio... Será que não é do áudio Da da Twitch, que você live tá que você tá ouvindo fazendo? você tá ouvindo É, com atraso a minha voz. não, mas eu mutei o meu, então eu acho que não é o meu, ou é de uma de vocês, não sei. Vê se foi agora. A pessoa falou que tá ouvindo nossas vozes, mas está sem eco. Então pode ser. Deixa eu ver aqui. Minha Twitch aqui está Então eu acho que é mutada. pra gente. Resolveu agora? Aparentemente sim, aparentemente Eu não tô ouvindo descobri o mais que nada. era. Eu descobri o que era. Era porque eu tava Ah, com. beleza. Eu tô com duas telas aqui, uma com a Twitch com nossa conversa, e aí eu mutei o da Twitch aqui. Ah, beleza, Então, beleza, beleza. Então era isso. Então era Entendeu, isso. gente? Olá, gente. Bem, já estão 3h30 certinho. Nossa, vamos começar na hora. Já divulgo, já vou twittar aqui. Já vou twittar aqui falando que Um ponto live. estamos ao vivo para quem quiser participar. Muito obrigada para todo mundo que veio. Bem, essa é a primeira live do Esquenta BlimeCon 2024. Que agora Quase lá, é... gente, quase lá. estamos lá, falta pouco, falta pouco. Estamos a todo vapor produzindo a BlimeCon, estamos trazendo painéis, estamos organizando links, tá legal. Tá um caos, mas tá divertido. É sempre assim, é sempre assim. É Sim. sempre assim. A gente prepara meses pra um monte de coisa ficar pra cima da hora, como todo mundo faz. Mas ok, já vou tirar aqui a tela de aguardo, já que já estamos ao vivo. Que pra quem viu essa propaganda e pra quem chegou agora, o tema do Tenta do Esquenta BlameCon, primeiro explicando o que é esse esquenta. Inicialmente, a BlameCon seria feita hoje e amanhã, nos dias 17 e 18 de agosto. Porém, como vocês lembram, teve uns meses atrás as enchentes no Rio Grande do Sul, que foi um desastre ambiental, muitas pessoas ficaram assim, perderam tudo. E por consequência disso, o Enem dos concursos, que é o CNU, foi transferido para esse final de semana agora. Então, a gente decidiu adiar o evento, em parte porque o CNU é uma prova importante, imagino que muitas pessoas estão vendo, estão fazendo nesse exato momento, e também porque era a mesma lógica, eles não faria a BlimeCon no final de semana do Enem, por exemplo, porque a gente sabe que muitas pessoas têm seus próprios compromissos de vida e a BlimeCon, por mais que seja muito importante para nós, a gente sabe que não é exatamente prioridade na vida das pessoas. Então, Uhum. mas para não deixar essa data em branco, a gente decidiu fazer essa live de esquenta, reprisando alguns tempos do ano passado, trazendo algumas novidades. Também vamos repetir no espírito da BlameCon, vai ter sorteio hoje, mais pro final. Não vamos falar ainda o que é, mas Exatamente. vai ter sorteio. Como a Elias falou, boa sorte pra quem vai fazer, boa sorte pra quem for fazer o CNU, eu já está fazendo no momento, que eu imagino que já esteja no horário da prova. Pois é. E E, e é isso. O tema de hoje, a gente vai reprisar um painel que a gente fez ano passado, que foi a história do BL, que é um tema que vira e Uhum. mexe, volta muito na internet, não por bons motivos, geralmente. Mas Pois é. E assim, eu acho que é sempre, infelizmente ou felizmente, não sei, a gente acaba tendo que falar sobre isso de novo, né? Porque acho que muita gente acaba esquecendo, né? Ou não só esquecendo, ou também não tem acesso, né? E chegou uma leva muito grande de fãs Gente nova. novos, que às vezes talvez não tem noção, sabe?
tipo, a internet é boa porque ela tem muita informação, mas ao mesmo tempo é muita informação, as pessoas não sabem muito como filtrar essas coisas, né? Sim, as pessoas chegam, tipo, é que muita gente pega informação meio que de telefone sem fio, né? Sim. E a gente tem um problema assim na internet de que a gente acha que alguma fonte é segura e aí ela tá uma zona de informações, tem coisa certa misturada com coisa errada. Então eu imagino que é complicado assim para quem não tem ideia de onde procurar informação, de conseguir alguma coisa, sabe, Sim, mais porque fidedigna nesse sentido. até porque tem muita fonte que teoricamente é legítima, mas está desatualizada, sabe? Ou às vezes a informação Sim. Sim, realmente, se não tá errado, está desatualizada, pelo menos. sim. E mas antes de começar a apresentação da Cris, porque foi o painel da Cris Checo ano passado, vamos nos apresentar, né? Que a gente começou, já foi falando, esqueci de apresentar. Para começar, eu que tô falando aqui é a Pasha, sou editora-chefe do Blime, também trabalho como assistente editora da JBC. E vamos pros próximos. Vocês já me ouviram falar em muitos lugares, agora vamos pros próximos. Quer começar? Eu começo? Cris. Eu sou a Cris Checo, eu que falei desse painel no ano passado, né? Eu faço parte também do staff do Blime e eu sou tradutora de japonês. Que inclusive vai participar no nosso painel, que vai estar no painel como mediadora no painel de tradutores de BL, que vai rolar na BlameCon. Vai ser muito Pois é. divertido. Assistam, gente. Apesar de a gente brincar que metade do painel vai a gente reclamando de onomatopeia, mas vai ser um painel muito divertido. Exatamente. Assim, se vocês têm interesse, acho que em tradução no geral, acho que é legal ter esse bate-papo, sabe? Não é sempre que vocês têm essa oportunidade de falar com gente, assim, diretamente que tá traduzindo mangás, assim, e principalmente de BL, né? Que BL tem muitas particularidades de tradução, que a gente vai comentar mais Pois é. durante o evento. Agora, Yanni? Tá. Eu sou a Yane, também faço parte do staff do Blime. E é isso. Estaremos aqui hoje ipando a BlimeCon e falando de história do BL. Exatamente. Saiam, assim, façam todas as suas perguntas que vocês têm que fazer, né? O que der pra gente responder, a gente responde. Porque acho que é para isso que o Blime tá aqui, né? Pra gente poder, assim, compartilhar o máximo de informação possível. Sim, então vocês podem ir mandando perguntas, eles podem talvez responder mais pro fim ou responder durante, dependendo da importância da pergunta, mas tipo, qualquer dúvida que vocês têm, se quiserem mandar essa live agora pra sua amiga meio perdida de BL, pode mandar também, tá? A gente não tem problema. É. Só E avisando. a live ela fica salva por uns dias, né? Sim, Então, ela fica salva por 7 dias, então vocês vão poder mandar para suas amigas. Vamos ver se a gente faz cortes depois disso aqui para as pessoas pra explicar trechinhos. acho que é E sempre ótimo. Aí, assim, quando alguém falar alguma besteira, você pega e joga isso e pronto. sim. Antes de começar pra valer, só avisando, no chat tá fixado o link da Cozinha Solitária do MTST, porque eu acho que a gente quer lembrar o motivo inicial de ter toda essa mudança de data, que foi justamente as enchentes no Rio Grande do Sul. E esse é o projeto Cozinha Solitária que ajudou muita gente durante as enchentes, ainda está ajudando e também ajuda projetos de alimentação para acabar com a insegurança alimentar em várias periferias do Brasil. Então, se quiser apoiar, eu recomendo muito esse projeto. Eu já doei para eles, eu dou com alguma frequência. E o MTST é uma organização que nós consideramos de confiança para isso. Então, tipo, eles também aceitam o Pix, mas eu decidi deixar o apoia porque é o link padrão deles. Então, vai ficar fixado no chat o tempo inteiro. E recomendo que vocês confiram também e façam a doação caso possam. Mas é isso. Vamos começar. Porque assim, eu acho que é meio que saiu da mídia, né? Mas ainda tá tendo muito problema. Eu acho que até é ruim, às vezes, que as pessoas esqueceram que rolou tanta tragédia. Então acho que é bom a gente relembrar um pouquinho disso aí também. Sim, tem muitas pessoas ainda sem casa, a situação não melhorou, sabe? A situação ainda está bem crítica por lá. Então eu acho bom trazer a importância de que ainda é importante doar, de apoiar as pessoas e de cobrar os responsáveis para poder, tipo, auxiliar essas pessoas. E é isso. Cris, só avisando, quando eu pensar que eu mudar o slide, só avisar que eu mudo aqui. Beleza, então. Assim, gente, isso aqui vai ser mais só um remember, assim, do painel do ano passado. Então eu vou tentar ser bem mais pontual, apesar que acho que ainda é bem complicado, porque a gente tá falando de história, né? De história do BL.
E assim, eu falo mais de história, porque na verdade eu quero falar sobre os termos. Mas para falar dos termos, eu acho que inevitavelmente a gente acaba falando de história, né? Porque para entender o que esses termos significam, eles estão ali dentro da história. Eu acho que isso é super importante. Então, assim, você pode passar já o slide, Paty. Uhum. Beleza. É assim, eu só quero que vocês entendam, assim, pelo menos 3 pontos que eu quero apresentar aqui nesse mini painel aqui. Que é que Shonen Ai, Yaoi e Boys Love são coisas diferentes. Que Shonen Ai não é sinônimo de conteúdo gay leve. E Boys Love não é sinônimo de qualquer coisa gay. Se vocês saírem daqui entendendo isso, eu já vou achar a coisa mais linda do mundo, assim. Mas se tiverem também alguma pergunta em relação a isso, acho que também tá valendo. Assim, eu acho que a gente precisa também entender de onde que eu tô tirando, né, a referência. Eu tô tirando essa referência de um livro chamado BL no Kyokasho, que é a capinha essa menina aqui lendo o livro com os gatinhos. O nome desse livro significa o livro didático do BL. Ele foi publicado lá em 2020 e ele é considerado o primeiro livro tipo japonês de introdução à pesquisa sobre BL. Então assim, pode passar o slide. Uhum. Eu passando bem devagarzinho. Não, tudo bem. Eu espero. Eu criei uma linha do tempo, né, da história, só assim, tipo, porque eu acho que fica. Se a gente conseguir visualizar, fica melhor do que qualquer outra coisa. Então, o que eu quero explicar é mais ou menos essa linha do tempo aqui. Eu preciso que vocês vejam ali, então, que o Shonen Ai é um termo que ele surgiu no começo dos anos 70 e ele surgiu dentro das revistas shoujo, ou seja, das revistas de mangás para meninas. A palavra Shonen Ai é uma palavra composta da palavra Shonen, né, que é meninos ou garotos, e amor, Ai. Então, assim, ele pode ter 200 mil conotações que vai entre amor de meninos, amor entre meninos, amor por meninos. E isso pode significar tanto amor por meninos, que Shonen Ai também é um termo que os japoneses usam para definir pederastia da Grécia Antiga. Sim, é toda a questão lá dos homens com os meninos mais jovens. Então, assim, muitas vezes, quando você fala Shonen Ai nos dias de hoje no Japão, eles vão achar que você está falando sobre pederastia, não sobre um conceito de mangá, sabe? Então, por isso que a gente tem que tomar. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Do que a gente tá falando, principalmente se for interagir na internet, que, né, a gente pode trombar, às vezes, com um japonês o tempo inteiro. Então a gente tem que entender que no contexto dos mangás shoujo, o Shonen Ai era o nome que eles usavam para se referir a certos tipos de histórias que tinham como tema principal o amor entre bichonens, que é os meninos belos e aqueles meninos bonitos, né? Que todo mundo conhece. E acho que, assim, uma coisa que todo mundo deve se perguntar, assim, é por que revistas femininas, né? E eu acho que, assim, existem vários motivos, mas um dos principais é que as autoras de mangás femininas, naquela época, nos anos 70, elas estavam em ascensão, elas estavam numa crescente. Então, elas estavam se aventurando em criar histórias mais ousadas e tal. E as mulheres, no geral, eu acho que a gente sabe que elas sempre foram muito mais abertas a questões complexas, né? E isso envolvia a homossexualidade. E eu não tô falando só de relacionamento entre homens, porque muitos romances femininos da época, não só mangás, eles envolviam romances lésbicos, relacionamentos lésbicos. Então as mulheres sempre trataram desse tipo de coisa. Então acho que meio que foi natural que elas também tratassem de relacionamentos homossexuais. Então, dito isso, uma coisa que eu preciso frisar é que Shonen Ai não é qualquer obra de romance gay em shoujo. Porque antes do Shonen Ai existir, e ao mesmo tempo que o Shonen Ai existia, também tinha outros mangás que tinham personagens gays e que eles não chamavam de Shonen Ai. Então, às vezes, a gente fica assim, o que significa, né, Shonen Ai, de fato? O que é Shonen Ai? O Shonen Ai era um tipo de mangá com uma vibe muito específica e que normalmente ele era se referia a mangás criados por um grupo específico de autoras que elas eram chamadas de flores do ano de 24. Elas eram um grupo de mangakas muito talentosas e que elas deliberadamente tiveram o objetivo de revolucionar o mangá shoujo daquela época através do Shonen Ai, tipo, através dessas histórias com relacionamentos entre meninos, né? Elas chamavam
essas obras que elas criaram de Shonen Ai, e elas tinham como ponto central eram romances bem dramáticos entre belos meninos, em uns cenários assim europeus, principalmente colégios internos, em uns contextos históricos. Então assim, mas eu acho que muita gente então deve se perguntar, se eles não eram os primeiros mangás com personagens gays, por que né, eles foram tão relevantes? Eles foram relevantes porque foi meio que essas autoras, como elas já eram super talentosas, elas já eram famosas, foram elas que criaram esse boom dessa temática entre as mulheres, sabe? Elas que trouxeram meio que essa nova febre entre as mulheres e criou-se meio que uma onda de obras com essa temática, né? E foi por causa dessa popularidade das obras Shonen Ais que, nos anos lá por 78, foi criada a revista Juné, que tem ali no final no final da linha do tempo dos anos 70. A Juné, ela era uma revista que tinha como foco o amor entre homens, né? Aí eles não era nem mais entre meninos, era entre homens. Então essa revista, ela era especializada tipo nisso. Então, as autoras, elas meio que. Todas as autoras do grupo de 24, elas também publicavam na Juné. E várias outras autoras importantes da época cresceram dentro da Juné. Então, as obras que abordavam o amor entre homens, agora elas tinham uma própria revista e elas podiam sair das revistas shoujo. Elas não precisavam ficar presas nas revistas shoujo. Elas podiam ir ali e ficar focadas em uma só revista. E aí, como se criou uma revista, as histórias que antes que eram chamadas de Shonen Ai, eles passaram a ser chamadas de Juné. Porque elas eram histórias publicadas na Juné, então todo mundo chamava de Juné, assim. E a Juné tem uma questão de que, como ela pegou muita influência das autoras do Shonen Ai, ela também tinha uma vibe muito séria, muito densa, quase que poética, assim. E eles tinham um foco muito grande na parte estética do mangá. E aí é por isso também que as obras que eram publicadas na Juné, e às vezes algumas outras que seguiam mais ou menos o mesmo estilo, eram chamadas de thumb, que thumb literalmente significa estética. E aí uma coisa que é interessante a gente pensar, e de como pode ter ocorrido muitas intercâmbios culturais nessa época, é que thumb em kanji é o mesmo kanji de danmei, das obras chinesas. Então, o danmei é simplesmente a leitura chinesa dos kanjis de thumb. Então a gente pode imaginar que talvez pode ser, a gente vai saber ali durante a BlimeCon, né, no painel sobre danmei, mas provavelmente foi ali que ocorreu esses intercâmbios aí. E aí, assim, como as obras de amor entre homens voltadas para o público feminino, porque ainda era muito recente, assim, ninguém sabia muito bem como é que a gente chamava essas obras, né? Então, há quem chamasse ainda essas obras de Shonen Ai, né, exatamente por causa das origens, há quem começou a chamar de Juné por causa da revista ali, e há quem chamasse de Thumb, que é por causa do estilo Thumb, né? Então, assim, ficou meio que essa salada de frutas de termos, porque ninguém sabia muito bem como é que chamar, cada um chamava de um jeito diferente. Então a gente, com isso em mente, a gente vai para os anos 80. Nos anos 80 surgiu esse nosso famoso yaoi, que o yaoi é um acrônimo. E para quem não sabe o que é um acrônimo é uma palavra formada pela junção de iniciais ou letras, né, de várias palavras. E no caso de yaoi, ele é um acrônimo de Yamanashi, Otinashi e Iminashi, que significa sem clímax, sem conclusão e sem sentido. Esse termo surgiu na comunidade de doujin, que são aquelas obras publicadas de forma independente, sabe? Não passou por nenhuma editora. E nessa época, eles diziam que histórias de verdade eram obras que seguiam, assim, pré-requisitos. De que então eles precisavam ter um bom clímax, ter uma boa conclusão e ter algum sentido. Era só obras que cumpriam esses requisitos que eram consideradas obras boas de verdade. Mas por causa disso, os autores de Jinshi usavam esse termo yaoi para obras deles para dizer assim: ai, foda-se, sabe? Eu quero desenhar as besteiras que eu quiser, do jeito que eu quiser, sem precisar ficar seguindo nenhum modelo. E aí a pessoa que basicamente popularizou o termo yaoi do jeito que a gente conhece hoje em dia, ela fazia parte de um grupo que publicava doujinshi chamado Lovely.
ela publicou um doujinshi chamado Yaoi, só que esse Yaoi não era o Yaoi do Iminashi e tal. Ele significava perseguição noturna. E esse mangá era bem comédia-zona, assim. E aí ela fez uma brincadeira falando que a sua obra era sem clímax, sem conclusão e sem sentido. Porque era uma obra yaoi. Então ela meio que fez um trocadilho ali entre o acrônimo e o título da obra dela, né? Que era Perseguição Noturna. E aí todo mundo na época achou muito engraçado. E com o termo, isso foi ficando cada vez mais popular. Então, assim, é importante a gente saber que no começo, yaoi não era sinônimo de doujinshi gay. Era qualquer obra que não quisesse seguir os padrões rígidos ali de clímax, conclusão e sentido. Qualquer um era yaoi que quisesse, assim. Só que o que acontece é que nessa época, existiam muitas mulheres produzindo doujinshi nessa época. E por quê? Por causa da popularidade do Shonen Ai e da Junei que surgiu ali nos anos 70. Então a quantidade de obras que eram gays e que eram chamadas de yaoi era tão grande que no fim acabou meio que afunilando para significar doujinshi gay. Então assim, acabou que o yaoi, né, virou basicamente um sinônimo de doujinshi gay ainda com obras de shounen. Sim, eu só vou fazer um adendo essa questão de obra de shonen, que tinha, obviamente, tinham fandoms específicos que tinham mais doujinshi do que outros, isso é meio de se esperar. Sansei é um Cavaleiro Zodíaco, uma desses fandoms, que não é de surpresa pra ninguém que assiste Cavaleiro Zodíaco. Mas um que também é muito curioso, que muita gente que não espera disso, é o Capitão Tsubasa, que é o Super Campeões por aqui. Que tinha um fandom Sim. incrivelmente forte nesse sentido. Cris, E assim, perguntaram no chat se você sabe o nome do círculo de Doujinká que fez isso aí que você falou, do termo. é a pronúncia japonesa de Lovely, é Raburi. Ah, ok. Aqui. Está aí. É o nome do grupo, né? E assim, eu acho que ela não imaginava que esse trocadilho, essa piadazinha dela ia meio que popularizar o termo a esse nível, sabe? Sim, eu tenho a teoria de que o yaoi veio pro ocidente como termo provavelmente nos anos 80, nessa questão dos doujinshis, porque eram obras que já estavam popularizando aqui no ocidente, provavelmente teve um grande telefone sem fio que alguém trouxe um doujinshi pro ocidente e o negócio meio que pegou, sabe? Sim. É porque também a gente tem que entender que, assim, o Shonen Ai surgiu nos anos 70 e a Juni ali no final dos anos 70, mas e aí o yaoi chegou nos anos 80, mas isso não quer dizer que o Junei acabou, o Junei continuou. Então, ao mesmo tempo que o yaoi surgia no cenário das obras independentes, a Junei estava ali existindo nas obras Comer, no mercado comer. comercial, né, da editora. Então, assim, e começou ali a surgir outras obras que seguiam, obras não, outras revistas que seguiam meio que a vibe da Junei. Então, não, eles são dois movimentos que começaram a existir ao mesmo tempo. O Yaoi estava no lado dos fãs ali, né, das obras independentes, e a Junei estava no cenário comercial. Então, assim, a gente tem que entender que não são as mesmas coisas. O Shonen Ai, o Shonen Ai teoricamente morreu ali com a criação da Junei, mas assim, o yaoi, ele era meio que uma coisa por si só. E eu acho que as pessoas precisam entender que ele realmente era uma coisa por si só, porque, por exemplo, a questão do seme e do uke só existia no yaoi naquela época. Ele não existia. Se você for pegar as obras Shonen Ai e as obras da Junei, não tinha esse conceito de seme e uke. Ele surgiu dentro do yaoi. Dentro do fandom de Então, assim, Slandunk, inclusive. Não, Exato. não foi Slandunk. Slandunk foi o. Eu acho que. Foi de Samurai Warriors. Samurai É verdade. Warriors. Samurai Warriors foi o que começou. O Slandunk foi o que começou a questão de divisão em eventos por chip. Porque tem a questão do Semiyu, que é importante em termos de chip. E quem é o ativo e quem é o passivo é muito importante nos fandoms japoneses. E a Slandunk foi o que começou a criar as divisões. Tipo, se você chipa o Semi como um chip e o Uki nele como outro chip, tinha que separar nos eventos, porque senão dava briga. É isso que eu Sim, confundi. foi. Quem viu a palestra, a fala da. Qual é o nome dela? Da Kirsten, ano passado, ela falou justamente disso, que foi no fandom de Slandan que precisou separar o pessoal nas Comic Cat da vida. Quem chipava X e Y ou Y e X precisava ficar separado, senão dava briga.
Não, e eu acho que é por isso que a gente precisa entender, gente, que por isso que quando os japoneses colocam tags de chip nas artes dele, a ordem importa. Eu não sei, talvez muita gente nova não saiba, mas quando o nome vem primeiro é porque ele é o semi, e o nome que vem por segundo é o uke. Não, muita gente não sabe mesmo. De vez em quando É, eu vejo alguém no Twitter comentando isso, eu vou olhar os QRTs, tipo, nossa, mas é por isso que o nome de X vem primeiro. Eu fiquei, mas gente, é sim. É porque tem Aí eu muita. penso que a gente mais nova, hein? Eu Mais vejo, nova que sim, eu vejo que tem muita gente mais nova que, tipo, pega o nome do chip, mas não associa a Semiu, que só acha o nome mais bonitinho e fica usando o nome pro chip, sabe? Sim. Não pensa na questão da é, dinâmica. sim, cuidado, gente, porque os japoneses são muito chatos com isso. Tipo, eles respeitam muito que as outras pessoas façam o que elas quiserem da vida. Se elas não gostam de um chip, elas não interagem, mas é aí que tá. Elas não querem interagir. Então, não pisa na grama deles. Não Sim. invada a grama deles. Os japoneses Cada são, um no seu quadrado. os japoneses são chatos. Aí tem o. Acho que as chinesas são piores, tipo, nem são. Exatamente. A Ásia é muito. Eles levam isso muito assim a A sério. sério. Sim, E, eu falo que isso é. até é um defeito, tipo, de sites ocidentais, por exemplo, o Arquiva For On, que é o site de fanfics, acho que é o melhor site atual, ele não faz divisão por ordem de CMU, que ele geralmente é ordem alfabética, tipo, o nome que fica na frente ou por ordem alfabética. E isso é uma coisa que me incomoda muito, porque geralmente fandom de anime, o pessoal bota essa tag do chip, que é a tag padrão, e aí bota uma outra tag pra definir quem é o semi e quem é o uki. Isso me incomoda, que eu fico, pô, tem que botar duas tags, não podia ser uma só. Pois é. E assim, eu acho que isso fica ruim porque meio que isso causa ainda mais atrito entre os fandoms internacionais, sabe? Com os fãs asiáticos. E que assim, poderia ser evitado se a gente só respeitasse eles. Ai, mas eu não concordo. Tipo, tudo bem, sabe? A gente não precisa, mas se vocês querem, às vezes, colocar a tag em japonês e tal, vamos tentar prestar atenção nisso, só para não ficar causando atritos desnecessários. Porque, né? Aí você não quer entrar no perfil de algum artista e descobrir que ele te bloqueou, como comentaram ali, de que às vezes você nem tava, nem era tua intenção e te bloquearam exatamente por causa disso. E Ah, japonês Sim. bloqueia sem dó, tá? assim, eu tenho muita amiga minha que, tipo, gosta de um chip que eu não gosto. Eu dou bloco nos artistas tudo, mas, tipo, não é porque eu odeio, eu só não quero ver, sabe? Não é, Sim. não é tipo, ah, eu odeio essa pessoa, não. Eu só, tipo, não quero interagir, eu fico na minha, sabe? Uhum. É, não, assim, eu acho que assim, a gente só às vezes tem a perder tretando com os artistas, porque eles às vezes acabam se fechando na bolha deles e a gente nem tem acesso às artes, sabe? Eu quero ver as artes, poxa, gente. Eu quero. Então, O pessoal bota a equação de gente. segundo grau pra resolver pra ver fanart mais 18, isso é uma coisa muito triste que eu Ai, fiz. nossa, ai, sim, toda vez que eu tenho que entrar lá no outro site e tem que colocar a senha, eu fico assim, ai, não é Não, possível, eu mas só inclusive queria. tá pior ainda desde que o Calvo lá pegou o site, porque tá muito pior Assim, usar esses sites. Mas enfim, é isso, né? ah, sim, ai, Sim. pelo amor de Deus. É. Aí eu já me broxo de um jeito que eu fico assim, ai, por quê? Eles podiam só ter postado, mas não dá. Então, assim, vamos tentar, né? Vamos tentar não causar atrito. E porque eu acho que assim, conhecimento é sempre bom. Se vocês não ligam pra ordem, a gente continua usando as nossas coisas, que a gente sabe que os japoneses não vão se meter porque eles não. Eles têm alergia, às vezes, a tentar entender outras línguas. Então, vamos. Dentro das nossas bolhas, a gente ainda tá seguro. O problema é quando a gente tenta invadir a deles. Aí. É, mas assim, deixa eu ver. Eu tentar voltar aqui pra onde é que eu estava. Estava na questão de Ah, é. CMU que não importava na Jonê. Isso, assim, só pontuando que são dois movimentos diferentes e é isso que a gente tem que entender, sabe? Porque muita gente acha que Shonen Ai é conteúdo gay leve e a yaoi são coisas com algumas cenas mais hot, né? Não é, gente, não é isso. Não tem nada a ver. Até porque Shonen Ai não tem nada de leve. Se você for pegar as obras Shonen Ai de antigamente, eram uns negócios dramático e isso acontece desgraça, que leve não tem nada. Assim. O que poderia ter de leve é que, comparado às cenas de, por exemplo, sexo de hoje em dia, é óbvio
que nos anos 70 eles eram assim mais modestos. Mas, fora isso, eles faziam parte dos mangá shoujo. Mangá shoujo não tinha dó das pessoas antigamente. Eles eram eles acabavam com o seu coração. Então, não tinha nada de leve, gente. Lembrando E que. assim, Eu ia falar que lembrando que Kazutoki no Uta, que saiu numa revista Shoujo nos anos 70, começa com o personagem saindo da cama com o professor dele, tá? Tá ótimo, Kazutoki no Uta. eu acho até muito engraçado que as pessoas achem que o Shonen Ai é um conteúdo gay levinho, porque gente, da onde que isso surgiu, sabe? Mas é pra gente ver como é que é o nível de telefone sem fio, sabe? A gente entende que antigamente era mais difícil a internet, mas em 2024 a gente ainda tem essas coisas. Perguntaram aqui se a June era categorizada como shoujo. Olha, eu acredito que sim. Ele era voltado para mulheres, né? Porque como todas as autoras que foram para lá, elas basicamente todas trabalhavam no shoujo. E o público, apesar de não. É aquele negócio, só porque o público-alvo de uma revista é mulheres, não quer dizer que é impossível que um homem pegue, né? Ele não vai queimar a mão dele. Mas o público majoritariamente eram de mulheres. Eu ia falar também, que eu ia comentar que a gente fala da questão de provavelmente era Shoujo, porque tem a questão, como falou, da demografia, que é uma coisa muito branda. Tipo, é pra mulher, mas tipo, mulher é metade da população do planeta, não quer dizer muita coisa. E também dos anos 70 e 80 foi uma época que tava muita coisa no fandom otaku japonês, de muito surgimento de vários subgêneros e vários nichos, tipo, a questão do mecha, a questão de garotas mágicas, tudo isso foi surgindo, então, tipo, o Belly tá nesse meio. Nesse, tipo assim, tá, mecha, sei lá, entre aspas, é seinen, mas não quer dizer muita coisa, sabe? Porque mecha é um negócio muito grande dentro de si, com muitas possibilidades. Sim. E assim, é que a gente talvez às vezes não tenha muita noção de como é que funciona as demografias no Japão, porque as nossas livrarias não têm muito o estilo de marketing, o estilo de organização que as livrarias japonesas têm, sabe? A gente entra numa livraria e tá meio que separado por gêneros, sci-fi, infanto juvenil e tal. No Japão, gente, tem até lojas que é tipo uma loja que é específica para coisas voltadas para mulher. Você dificilmente vai ver um cara entrando. Tipo, às vezes se ele tá entrando lá, ele é muito guerreiro. Ele realmente tem uma mentalidade de aço, porque todo mundo vai ficar assim. O que tem um homem fazendo aqui? Sabe? Então, as livrarias, às vezes, elas são separadas por seções. As seções de revistas e itens para mulheres. E do outro lado da loja tá a seção dos homens. Então, assim, não vai ter um homem que, sem querer, vim aqui e peguei essa revista para mulheres. Não, ele tem que ter ido para lá. E os japoneses ainda compram muita coisa física, gente. Eles ainda usam CD, entende? Eles ainda compram muita Eles coisa. usam fax. Eles usam fax. Então, para eles, essa questão de onde que é publicado importa muito, porque uma coisa que é publicada numa revista shoujo, inevitavelmente vai ser lida majoritariamente por mulheres, entendeu? Então, tipo assim, é porque o Japão sofre de isolamento de ilha e tal. Assim, eu acho, é que a questão do Japão é que é aquele negócio que eu falei antes, eles são muito cada um no seu quadrado, entende? Eles querem saber se aquilo que eles estão comprando é realmente pra eles, sabe? O que eles estão imaginando. Eles não gostam de muitas surpresas. Porque muitas vezes eles são bem chatinhos, eles querem gastar as coisas com as coisas que eles gostam. Então tem que ser específico, sabe? Então eles vão na seção de mulheres e não é simplesmente tudo misturado. Tem seção pra cada coisa. E cada revista, gente, tem outra coisa. Cada revista de BL, por exemplo, eles têm um estilo diferente. Vai ter a revista que só publica histórias fofinhas. Por exemplo, a Mimosa, que é a revista que tem parceria com a New Pop, que lançou aquele. Qual que é da Mimosa? Come O to Hand? Outside É, Communication. isso, Essa revista. Essa revista, a proposta dela é fazer histórias fofas com finais felizes. Ponto. Você não vai abrir essa revista um dia e vai dar de cara com um drama horroroso com um final infeliz, entendeu?
Então a gente tem que entender isso. As revistas, elas também têm público-alvo. Além de mulheres, elas querem mulheres que gostam desse estilo. Então, gente, Japão é muito separado das coisas. É muito organizado. Então, assim, em que revista que é publicado? Se é publicada, por exemplo, na Ciel, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que esperar dessa história. Se é publicada na Kyupa, que acho que, se não me engano, é a mesma que a Harada publica, minha filha. Aí, Kyupa sai de baixo. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas Kyupa é uma onomatopeia de um negócio fazendo tipo plop, sabe? Que é o buraco do. É a fornicação. Enfim, você já sabe pelo título, sabe? Então é isso que a gente tem que entender. Importa muito no Japão. Eu falo a gente acha que não. A gente tem que entender. Acho que só a gente tem que entender por que as coisas são de um jeito, porque tem uma explicação, gente. E normalmente tá na origem. Eu falo que às vezes tem umas revistas de BL que o título da revista é meio que autoexplicatório, sabe? Teve a Kyupa, que você falou agora. Tem a que saiu Pink Heart Jam, é a Mellow Kiss. Todos os romances se encaixam em Mellow Kiss, que tipo, basicamente é meloso e muito fofo. Mellow Kiss. Quase da Mellow Kiss encaixa nessa categoria, sabe? E tem as revistas da Kana, por exemplo, são mais... A Kana Porra Louca. Ela é mais conceitual, assim, sabe? Então, tipo, quando você percebe essas diferenças, fica muito gritante, sabe? Então, assim, e aí, inclusive, voltando ali para nossa linha do tempo, se a gente já sabe que a Junê tava dando muito certo, tava ali, o Shonen Ai explodiu, o Junê surgiu, tava dando certo, surgiu o Yaoi, também tava estourando em popularidade, né? Então, assim, com um monte de mulheres publicando um monte de doujinshis, a Junê também vendendo, a gente sabe muito bem que isso ia acabar chamando a atenção das grandes empresas, né? Que é capitalismo, gente. Ninguém é bobo, né? Então, assim, a partir dos anos 90, a gente começa a ver um boom de revistas especializadas em obras de homossexualidade masculina voltadas para o público feminino, porque é essas mulheres que estão lendo o Junê e que estão produzindo doujinshi que eles estão ali olhando. Então, são revistas que são voltadas para esse público, que já está em alta. Então, vai começando a ser criada uma atrás da outra. E é exatamente porque começa a surgir muitas, que também é nos anos 90 que a Junê acaba morrendo. Ela acaba parando de ser publicada, porque já surgiu tantas que, né, meio que ela acabou ali encerrando sua publicação. E assim, mesmo com esse boom, ainda não tinha um termo que pudesse ser usado para descrever esses mangás. Esse tipo de mangá específico de romances homossexuais para mulheres. O Shonen Ai já estava morto, porque ele era muito atrelado às autoras do grupo de 24. Não dava mais para usar o termo Junê também, porque esse era o nome específico de uma revista, né? E ele tinha um estilo próprio também. Não dava pra gente chamar de yaoi, porque era muito atrelado ao cenário independente, né? Ao cenário amador. E a gente estava falando agora do cenário comercial. Então eles precisavam de um termo novo. Então aí que entra o nosso querido e famoso Boys Love. Que foi ali pro final dos anos 90 que, enfim, teve muitas revistas que começaram a usar esse termo para descrever esses mangás. E aí eles meio que popularizaram então esse termo Boys Love. E ele é, no final das contas, um sucesso do Shonen Ai e da Junê, assim como o Yaoi. E a gente sabe que ele é meio que um resultado do sucesso dessas três coisas, porque tem isso, além de ter toda essa questão de ser, né, revistas focadas, assim como a Junê, uma coisa que aí surgiu do Boys Love é que eles pegaram muitas questões do Yaoi, que aí envolve a questão do Semi e do Uke, de personagens semi-duque. E aí também isso envolve, e muito provavelmente isso meio que se juntou no Boys Love daquela época, porque as revistas especializadas estavam pegando as autoras que publicavam doujinshi. Por isso que a gente conhece muita autora daquela época lá, do Capitão de Tsubasa e tal, que publicavam um monte de doujinshis e que começaram a ser recrutadas pelas revistas e pelas editoras para publicar obras originais. E aí que elas trouxeram, obviamente, tudo que elas aprenderam e tudo que elas já tinham feito nos doujinshi, elas trouxeram para as revistas
Eu acho que, se a gente for parar pra pensar, é a mesma lógica dos 50 Tons de Cinza, assim. Elas só pegaram a fanfic delas em forma de desenho, mudaram os negocinhos e lançaram como se fosse original. Se não me engano, é Zetsuai que era Zetsuai, que é um lore? doujin de super campeões. Isso. Então, assim, tá entendendo? É óbvio que ia misturar tudo, porque eles estavam pegando as autoras do yaoi pra publicar comercialmente. Então, Boys Love é uma mistura de tudo isso, mas ele não é o yaoi. Yaoi não é a mesma coisa que Boys Love, e Boys Love também não é a mesma coisa que Shonen Ai. Eles são coisas diferentes no período de tempo, assim. Mas eu acho que é muito engraçado ver isso. Tipo, quando você entende essas diferenças, a gente vê como que o BL foi realmente uma mistura de tudo isso. E que muito disso foi porque é uma coisa que foi levando a outra, sabe? E aí, assim, quando surgiu já o termo Boys Love e ele começou a ser popularizado, né? Eu não diria que o yaoi teve exatamente uma data que o termo yaoi deixou de ser usado. Ele foi simplesmente enfraquecendo, enquanto que o termo boys love foi ficando mais forte. Então, uma coisa que a gente também precisa frisar aqui é que ninguém no Japão quase usa o termo yaoi. Ninguém, se você falar yaoi para muita fujoshi jovem, ela não faz a mínima ideia do que você tá falando. Porque é um termo As mais um velhas vão termo ficar. Eu ia falar, as mais velhas vão ficar, nossa, na minha época, quando eu era novinha. Sim, tipo, elas vão ficar, caramba, como é que vocês conhecem esse termo? Nossa, tão nostálgico, sabe? Porque não é usado mais. Hoje em dia, até as obras que são independentes, são chamadas de BL. E eu acho que também uma coisa que a gente precisa entender é que eu acho que meio que perdeu sentido chamar essas obras de yaoi, porque os doujinshis também foram evoluindo. Porque eles deixaram de ser paródias meio despreocupadas, que não tinham clima, que não tinham conclusão e não tinha sentido. Hoje em dia tem muito doujinshi que é complexo pra caramba, sabe? Tem clímax sim, tem uma conclusão, tem todo um sentido ali. Então, não fazia mais sentido, não fazia mais. Inclusive no próprio painel da Curtin, também ano passado, ela fala do caso da Yun Koga, né? Da autora de Loveless. Que inclusive, ela é uma autora de doujin super popular, se eu não me engano. Ela, tipo, o pessoal lá no Japão, quando vai fazer doujin, eles fazem porque amam o negócio, né? Mas pelo que eu sei, a autora de Loveless é super popular com doujin, ela vende pra caramba. Mas, tipo, ela não faz, por exemplo, pelo que a Kirsten falou no painel ano passado, ela não faz, tipo, fazer um crack ship. Não, pra ela tem que ter plot envolvendo a história, tem que ter coisa no canon e tal. Ela não vai fazer um crack ship. Tipo, aí é interessante ver isso, tipo, porque é similar ao que a gente vê na internet. Sim. A Yun Koga era popular num nível no cenário de doujinshis que Clamp só se chama Clamp porque o pessoal do Clamp queria ficar sentado perto dela nos eventos, sabe? É esse o nível de popularidade dessa mulher. E tem uma pergunta aqui no chat da Bex Stupelo. Eu vou falar o nome tudo errado, eu não sei como falar de internet. Que é, será que tem a ver porque boys love é um termo em inglês? Porque isso é uma dúvida, muitas pessoas ficam, pra ser japonês, por que se chama boys love? Apesar de ficarem Gente, é só porque japonês gosta muito de usar termo em inglês porque soa cool. Soa legal. Vocês precisam entender isso. Muitas vezes, porque assim, porque às vezes só pensaram, tipo, tem meninos, amor, love, boys love. E aí eles falaram, gostei do termo. Os japoneses têm muito disso, de eles ficarem usando termos, e às vezes eles usam errado. A gente sabe muito bem disso. Eles usam os termos em inglês tudo errado, tanto que boys love não é só sobre boys, né? Sim, e outra, nem sempre love. E nem é sempre love, mas é porque é o termo que eles comparam e é legal, soa legal, e eles quiseram usar, entendeu? E ficou. E aí é muito engraçado, porque, por exemplo, e aí depois que surgiu o Boys Love e eles popularizou, aí eles quiseram fazer várias coisas, né? Aí surgiu o Girls Love, porque daí meio que segue um padrão. E aí eu não sei se vocês estão sabendo, mas também tem o Teens Love. O Teens Love é os romance, os mangá de romance erótico hétero. E que não tem. E é hétero, assim. São o que a gente chama de shoujo smooth, sabe? Sim. Mas assim, de teens não tem nada. Que não são teens, gente. É tudo adulto. É tudo office lady. Então, uma vez eu até fui procurar o porquê que se chama Teens Love, sabe? E eles falam que Teens Love porque eles queriam fazer histórias
que parecem um shoujo, mas que eles podiam enfiar putaria no meio. Então o cenário é o mesmo. Os clichêsão é a mesma coisa, só que as pessoas fornicam. É isso. E é por isso que é só por causa disso. Mas aí você vai ler e você fica assim, caralho, mas não tem nada de teens. Sabe? Mas eles queriam, mas é que eles não ligam muito, sabe? Então, tipo assim, o termo é muito não mais. levem a sério. O termo é muito mais uma convenção do que uma regra, sabe? Tipo, foi o nome que ficou. Exatamente. É o nome que ficou. E se tá errado ou não, eles não sabem, gente. Os japoneses não sabem muito bem inglês. Lembrem disso. Eles também não sabem. Aquela coisa do. Qual o nome disso? Essas palavras são. O aceiego, as palavras são pegas do Sim. inglês, mas tem significado diferente. Tipo, É. vocês seguem o Twitter. Se vocês estão no Twitter, vocês vão e gostam de Fate, teve agora que Fate saiu na Steam e traduziram japonês feminista pra feminista no sentido que a gente tem no Ocidente, só que é uma coisa diferente, tipo, pra um cara cavalheiro, pra um cara que faz tudo que isso. Vocês têm que entender que tem muito termo de japonês que eles usam de um jeito, mas não tem nada a ver. Feminista é uma coisa. Eu acho que tá mudando recentemente, mas antigamente, principalmente, quando feminista não era uma coisa muito comum, eles chamavam de feministas homens que eram cavalheiros. Era só porque eles não xingavam a mulher, entendeu? Sim, é exatamente isso. Só que aí, aqui tem um termo totalmente diferente, que é uma pessoa feminista. Exatamente. Tipo assim, você vai ver, o cara não tem nada de feminista, é só porque ele abre a porta pra mulher, sabe? Mas eles chamam de feminista. Então a gente tem que entender que às vezes a gente tem que. Só porque parece que eles falaram uma coisa, não, às vezes não é. Principalmente tinha inglês no meio. Não levem a sério os termos em inglês e japoneses. Eu tô inventando. Eu inventei analogia agora, tipo, o boys love ter ficado como termo. É tipo quando você tem um colega de escola que ele é o mais baixo da sua turma, você chama ele de Joãozinho. Mas aí chega o final do ano, ele é o mais alto da sala, mas você continua chamando de Joãozinho, porque não mudou. Vai acontecer alguma coisa? Eu não sei. Meu fone desconectou. Maravilha, peraí. Ai, peraí. Acho que caiu? Não, foi meu fone que desconectou. Acontece. Um momento. Do nada o som da caixa disso. Mas assim. E talvez você deve estar se perguntando por que eu esqueci de falar daquela setinha ali com gay comic. Mas eu não esqueci, tá? Ela tá ali pra eu pontuar sobre como boys love não é sinônimo de qualquer coisa gay. Sim. Porque assim, boys love é um gênero editorial, entendeu? Ele surgiu com o fenômeno do Shonen Ai, do Junin Doi. E esse movimento foi liderado por mulheres. Então é por isso que ele meio que foi feito pra definir esses mangás que foram criados por mulheres. Mas isso não quer dizer que todos os mangás que são gays agora, que tem gays, agora são chamados de boys love. Não. É só esses tipos de mangás que seguem esse movimento, entendeu? E é por isso que a gente fala que boys love é voltado para o público feminino. Tem gente que fala, mas por que boys love... Porque eles acham que boys love é qualquer manga gay. Não é isso, gente. A gente não tá falando que um mangá é menos gay só porque ele não é boys love. Só quer dizer que ele não o marketing dele não é voltado para o público feminino igual são, tipo, os mangás boys love, entendeu? É só isso. É só isso. Sim. E assim, isso quer dizer que assim... Eu coloquei ali os gay comics, porque os gay comics são o que a gente chama de bara, mas também tem que entender, gente, que bara não é um termo certo, tá? Vamos parar de usar bara também. Não usem bara no Japão, por favor, eles consideram meio ofensivo, até pior do que usar um termo velho. Eu acho que a gente também chegou no negócio do bara igualzinho a Shonen Ai, Yaoi e essa coisa. Chegou ali nesse período dos anos 80, 70, e que foi virando um telefone sem fio, e a gente pegou muitas coisas erradas do Japão e meio que ficou assim. E sabe como é que é? A fake news sempre circula mais rápido e em um alcance maior do que a verdade. E a questão é que sempre existiu assim revistas gays voltadas para o público masculino, homens, né? E assim, nos anos 70, ali, final dos anos 70, tinha uma revista chamada Barazoku.
que são o clã Do clã da das Rosa. rosas, né? Mas uma coisa que a gente precisa entender é que, apesar de tudo, não é um termo bom, porque bara, que rosa, né? Era um jeito que os japoneses chamavam os gays de forma pejorativa. É É a igual mesma coisa. chamar de É, florzinha. Ficar chamando de florzinha. não era um elogio, entendem? A revista chamava Barazoco mais ou menos para tentar, eh, sabe, mudar o termo ali para uma coisa boa, sabe? Mas não é, sempre foi usado de um jeito meio ruim, assim. Tem gente que tentou ressignificar o termo bara, mas tem muita gente que ainda não gosta. Então, tipo, como falaram ali no chat, o Kagame Gengoro, né, que é um dos maiores autores gays ali de mangá, de gay comic, ele não gosta desse termo, porque ele é um termo que, no final das contas, ele é muito associado a coisas ruins, né? Então, quando a gente fala, eles não acham muito legal, eles estão tipo assim, meu Deus, eu não acredito que vocês ainda estão usando isso, sabe? Então é meio que a gente tá chamando todos os mangás de homens gays ali pra eles meio que sei lá, baitola, sabe? Pra eles não é muito legal, não soa muito legal. E assim, Ah, pode falar. eu só ia falar pra pegar a pergunta do Frog Pieces, que ele ficou. Eu acho que eu tô me adiantando, mas existem BLs hoje em dia escritos e desenhados por homens, não existem? Mais do tipo nichado e Sim. feito pra estética do BL demografia. Olha, é uma coisa que eu acho que a Cris vai abordar é que tanto o gay comic quanto o BL, apesar de serem, entre aspas, separados, os autores e leitores de ambos os tipos de mídia conversam entre si. Não é incomum autoras de BL fazerem coisa por gay comic e vice-versa. E existem autores masculinos, autores homens que fazem só BL. Então, assim, eu até vou falar isso um pouco mais falar um pouquinho sobre isso no meu painel da BlamiCon de fato, né? Só que assim, a questão é que o gay comic, eu coloquei a seta dele no final dos anos 80, começo dos anos 90, porque foi quando o gay comic começou a criar um fôlego, sabe? Eles já existiam desde os anos 70, com a Barazoco e tal, só que eles não tinham uma tiragem muito grande e tal. Não era uma revista só de mangás, por exemplo, era uma revista que tinha várias coisas. E uma coisa que que a gente precisa entender é que nos anos 70 também não era tão bem visto ser gay, né? Então eles não tinham tanto poder de disseminação, eles não eram tão grandes, eles não tinham tanto investimento, então era bem pequeno. Eles começaram a criar fôlego no final dos anos 80, porque foi quando o movimento LGBTQ começou a crescer no Japão. Então foi ali que eles conseguiram criar mais revistas voltadas para homens, que principalmente uma das principais foi a Bari e a G-Man, que aí que o Tagame ele super publicou lá também, e essas revistas começaram a criar fôlego, eles começaram a criar ali meio que uma cultura de comics, porque não existia uma cultura de comics, sabe? Então eles começaram a criar ali a partir do final dos anos 80. Mas nisso tudo já estava rolando o yaoi e vai ter muitas questões entre homens gays e as fãs de BL e autores de BL ali nos anos 90, mas isso também é assunto para outra coisa. Mas como a Paty disse, tem sim mulheres que desenham para gay comic usando pseudônimo, usando nome falso, mas porque elas gostam de desenhar. Porque assim, as revistas de gay comic também são a mesma coisa que qualquer outra revista do Japão. Elas têm seus estilos. Então, por exemplo, a revista X gosta de focar em homens que são mais ursos, sabe? Homens mais cheinhos, mais peludos, alguma coisa assim. Então tem esse tipo de revista. Tem as revistas que são focadas em homens mais parecidos com, sei lá, o Boys Love, que tem um traço mais shoujo, sabe? Que são homens mais magros e tal. Então tem isso. Uma coisa que acontece é que o próprio Gengoro já publicou na Juné. Ele publicou na Juné porque nos anos 70 não tinha muitos revistas para publicar mangá, né? Com temática homossexual. Então ele publicou na Juné, ele usou um nome falso e publicou lá. Todo mundo sabia que era um cara gay? Ninguém sabia. Mas é porque os japoneses usam todo nome falso. Então ele publicou lá, e aí só quando começou a criar as próprias revistas maiores ali, que ele publicou de fato em revistas gays, sabe? E aí também tem muita questão de que tem sim homens que publicam BL. O Minamoto Kazuki, que ele foi licenciado ali
pela New Pop esses tempos atrás, ele é um homem e ele publica BL e mangá erótico hétero pra mulheres. Eu Tanto sei, que, eu acho incrível isso. e tanto que ele revelou que ele era um homem gay em 2015, eu acho. 6 anos depois que ele já tinha debutado como mangaka. Então, assim, ninguém sabia que ele era homem até ele fazer um mangá autobiográfico falando: Oi, gente, eu sou um homem e gay. Até então, todo mundo achava que ele era uma mulher. Porque ele publicava pra mulheres e escrevia boys love, sabe? Então, assim, pode ter muitos casos que são assim e que a gente simplesmente não sabe. E o próprio Gengoro já falou que sim, isso acontece, que tem muita gente Sim, que ele se falou esconde. que sim, Ele que tem muitos casos de mulheres, inclusive homossexuais ou de pessoas trans também, que escrevem essas coisas, mas não vão falar que são, né? Sim, é Minamoto Kazuki. que a Sunshine Jun perguntou. E também o próprio Kigoro Tagami já falou em entrevistas que, por exemplo, ele foi encontrar outros autores de gay come achando que era um homem adulto, porque era uma história super hardcore, e ele ia ver, tipo, uma mulher japonesa jovem que gosta desse tipo de história e queria fazer. Sabe? É, porque no final das contas, o que importa para as revistas é a pessoa estar desenhando de acordo com o conceito da revista. Então, se a revista é para homens gays que gostam de homens tipo urso, é isso que se elas publicarem uma revista, se elas fizerem uma história assim, tá ótimo, elas não precisam mostrar a cara dela, o que importa é o desenho, entende? Então o que acontece é que muitas delas, muita mulher acaba não tendo contato com as revistas de gay comic, porque é um público muito nichado, né? É um negócio Mas bem mais. existem. É um negócio bem mais underground. É que nem se você pesquisar a história da arte gay no Brasil, existiam revistas, existiam quadrinhos gays feitos no Brasil na década de 70 e 80, mas era uma coisa muito nichada, de grupos fechados. Até por questão do Sim, próprio preconceito, sabe? Você não vai topar na Sim, rua e ver uma revista feita pela comunidade gay vendida num evento de, sei lá, de BDSM, que é uma coisa muito comum. Você não vai achar esse tipo sim, de coisa, a não ser que você, de fato, vá atrás dessas comunidades e frequente esses espaços. Se a pessoa não sim, frequenta, ela não vai achar, sabe? exatamente. Então, tipo assim, é difícil para uma mulher publicar numa gay comic porque você precisa ter contato com essas revistas, né? Saber para quem mandar a sua arte. Então, assim, tem tudo sim. isso, mas a porta tá aberta, sabe? A, a Miss Banat perguntou se eu queria muito saber como eram os títulos antigos do Brasil. Olha, eu não vou poder falar disso porque eu não tenho essa informação. Eu descobri sobre isso quando eu fui numa exposição de quadrinhos que teve num museu aqui em São Paulo. Teve uma exposição sobre quadrinhos e teve um espaço pra falar sobre o quadrinho gay no Brasil e de artistas internacionais. Então, tipo, eu não tenho essa informação de cabeça, mas foi uma exposição que teve aqui em São Paulo que eu fui, foi muito legal. Depois eu posso dar uma busca pra ver se eu acho quem foi mencionado, os artistas e tal, mas foi uma coisa muito. Eu tava na exposição e descobri sobre na época, sabe? Tinha ido pra ver coisa de mangá e descobri esse espaço muito legal. Eu descobri Inclusive, sobre se alguém isso aí. quiser saber mais sobre os gay comics, né? Tem um livro que saiu, mas é em inglês, mas tem no 0800, eu acho. Que é sobre os gay comics, eles falam sobre a história, faz um monte de entrevistas com autores, homens gays, né, como é que é, falando sobre os mangás deles, a história deles, é super legal, acho que se chama Massive. Eu vou É, procurar. eu descobri sobre isso, só fazendo uma tangente, eu descobri sobre isso porque um colega meu, na verdade um amigo meu, escreveu sobre isso no TCC dele uns bons anos atrás, sobre zine LGBT na ditadura. Tipo, é um negócio bem interessante ver como isso já existia, mas como a parte disso não era aberto. Tipo, eu não sei aqui onde eu moro, mas ficava mais na área de São Paulo, Nordeste, porque tinha mais espaço para essa galera se encontrar. Não, Então, então, e vocês imaginam, se no Brasil isso era fechado, imagina como é que era no Japão. E como é no Japão ainda hoje, né? Ah, sim. Então, mas eu acho que assim, as pessoas precisam entender que primeiro, assim, a gente não fala que boys love não, que às vezes algum mangá gay é ou não boys love, tipo, por exemplo, a gente sempre usa é a questão de Banana Fish, porque Banana Fish, gente, não é BL, tá? É shoujo, ele só é shoujo. Outra coisa que também causa muita confusão é Sasaki Tomiano, que Yuki. ele é shoujo, gente, ele não é BL, ele é só shoujo.
E assim, muita gente, na época que saiu, foi uma confusão, porque a autora fez um trocadilho com BL, falando que o mangá era BL, porque o mangá era Boys Life, e Ai, contava o isso foi. cotidiano. Olha, cara, quero virar muito pro editor de Sakutome virar. Isso foi um erro editorial, vocês não deviam ter feito isso. É porque os japoneses acharam só engraçadinho, porque os japoneses adoram fazer trocadilho com palavras. Sim. Eles não veem os tem contato problemas com que japonês causam pra gente. é que as pessoas de fora que não sabem japonês não entendem que eles fazem trocadilhos, não é pra gente levar a sério, sabe? Mas teve muita gente que tava levando a sério, achando que agora existia uma outra definição pra BL, que agora existia outra classificação chamada Boys Life. Não existe, gente, era só uma piada. Mas você vê que a coisa subiu no nível porque tinha um tweet fixado na conta falando: olha, essa Sakutome veio na sessão de Sojo, não é BL. Porque você viu que causou confusão. Sim, tinha muita gente que ia nas sessões de BL procurar Sakitomiano no Japão, falando do Japão. E não encontrava, e ficava e mandava às vezes DM pra autora falando, tipo assim, gente, por que eu não tô achando o mangá de você na livraria, sabe? O que tá acontecendo? E falava, provavelmente você tá mandando na sessão errada. Porque ele BL. tá na sessão de mangás shoujo. E tipo assim, gente, não deixa o mangá menos gay, entendeu? Ele só não é ele não tem um marketing de BL. Porque eu não sei se vocês percebem, porque BL tem clichês próprios, ele tem um estilo narrativo próprio, assim. Ele costuma ser muito mais rápido, tem poucos volumes. Assim, eu tô falando dos BL japoneses, né? Enquanto os shoujo, eles estão assim, 10 volumes é nada. Então ele tem Vídeo ele tem um Sasaki passo. Miano. Sim, Sasaki também ele leva bem mais, tipo, ele leva tempo para as coisas acontecerem. E Sim. tudo bem, porque é o estilo narrativo do shoujo, sabe? Ele é muito shoujo. Quem tá acostumado percebe que ele é muito shoujo. Sim. Sim. O Keta Hatsukoi também, que é o Confusão do Primeiro Amor, como saiu aqui pela Panini, também tem essa mesma vibe. É muito sojuzinho, é muito fofo. Mas Sim, Keta Hatsukoi não é BL. A questão é que até muito japonês chama de BL, porque ele é assim, membro honorário do BL, entendeu? A gente coloca tudo no mesmo saco porque é membro honorário. é que aquela Mas coisa. Inclusive, é BL de fato? Não é. inclusive aqui a gente quando faz a divulgação dos mangás sendo publicados aqui, tipo, a gente coloca coisas que não são BL, tipo, porque normalmente o pessoal que compra tem interesse em outras coisas sem ser BL, tipo Sasaki Miano, o Keta Hatsukoi, o Confusão de Primeiro Amor, o Verão que Ricardo morreu, etc. Porque sabe que a galera quer ter interesse nesse, mas é mais porque a gente sabe disso, mas não porque são todos BL, sabe? Tipo, eu acho que assim, a gente falar o que é não BL é porque assim, se você entende que não é BL, você não coloca as Expectativas. expectativas em cima da história, querendo que a história aconteça do mesmo jeito que um BL. Porque em BL, gente, as coisas acontecem rápido até demais, às vezes, né? As coisas, aqui, ó, vupt-vapt, eles estão na cama, às vezes na primeira página já tá rolando alguma coisa. E em shoujo não vai acontecer isso, vai ser lento. Aí eu já vi gente reclamando que não gostou de Kieta Hatsuko porque é lerdo, demora demais. Sasaki Tomiano a mesma coisa, porque é enrolado. Mas é porque não é um BL, gente. É shoujo, shoujo é assim, sabe? É Uhum. enrolado. Eles vão ter um monte de desencontros. Que vai demorar capítulos, sabe? Teve uma pergunta aqui nessa questão de classificação que foi da Bex, que é: como vocês consideram a forma correta de aplicar o termo à realidade a autores e obras brasileiras? Por como a autora e a editora definem? Olha, na minha visão, como não existe o sistema que existe no Japão, porque a gente é outro país, tem outro sistema editorial, a gente vai pelo autor. Se o autor diz que é, a gente respeita a palavra do autor. Se a editora diz que é, a gente respeita a palavra da editora. A prioridade é autor, depois editora. E se não falar nada, a gente não considera, a gente pode falar sobre, fazer propaganda, mas se o autor não falou que é BL, a gente não fala que é. A gente segue, a gente segue a palavra do autor. Porque não existe É. não existe um sistema diferente aqui. Então a gente vai muito pelo que o autor diz. Tem o caso da Yamashita Tomoko, eu acho que ela fazia essa confusão com o que a Nippon publica, A Noite Além da Janela Triangular, que Ai, eu acho que sim. foi publicado numa revista de Josei e saiu com BL ou foi o Não, contrário? Não, é o contrário, contrário. ele sai na B-Boy. Saiu na, Ela fa- revi- Saiu na é. B-Boy e foi publicado como Josei, mas aí perguntaram pra ela, inclusive a gente tem essa entrevista no Blave traduzida, Uhum. e perguntam pra ela, tá, mas é BL? Ela diz, é BL. Ah, então tá bom. É que ela publicou, porque ela publicou numa revista BL, então assim, dá Sim. pra
Se ela mandou pra uma revista BL, era porque. Mas eu acho que essa questão de ter sido os volumes encadernados terem sido publicados por um selo, né? Josei, é só porque eu acho que a editora achou que seria muito desperdício deixar ela num nicho. Sim, Sabe? porque. Guto, eu estou te vendo aí, Guto. Guto! Não Eu vou te ignorar, Guto. afronta! Não afronta! Eu vou te ignorar. Olha, ele é moderador, mas eu posso dar bloco, Guto. A gente se fala na saída, tá? A gente se fala na saída. Enfim. Mas só voltando pro meu fio da meada aqui. Não, eu já perdi. Calma aí. Eu preciso voltar já. Até me desconcertei aqui. Sim, da noite da janela triangular. Eu acho que foi uma decisão completamente editorial. Não é porque a Yamashita Tomoko falou assim, não vai mais ser BL. Até porque ela publicou do começo ao fim dentro da B-Boy. Então, ela queria que fosse BL. Ele simplesmente é um BL mais leve, mas é um BL. É porque ela não faz cena de sexo, a Yamashita Tomoko. Mas, gente, acontece, tá? Tem coisa que é em revista BL que não tem cena de sexo, porque eles não são obrigados também. Sim, mas eu acho que o mangá que é publicado pela Panini agora, o Você Me Deixa Sem Fôlego, não tem cena de sexo, apesar de ser um setting. Não, esse título, mas não tem. Esse título, ele cria uma expectativa que não acontece. Dizem é BL, gente. Sim. Mas assim, a questão, eu acho que também é exatamente porque a editora percebeu que ela não queria fazer nada pesado e que poderia ser vendido para um público maior. Gente, o que a editora quer? Ela quer mais dinheiro. É óbvio que eles então vão jogar ali para um nicho maior, porque daí eles podem tirar o mangá da seção de BL e colocar numa seção em que tem mais pessoas, sabe? Então, no final das contas, tem essa zona, e infelizmente essa zona vai começar a ser mais frequente, porque aí agora tá chegando as revistas digitais, com mangás digitais, que aí, nossa senhora, é uma zona que a gente fala isso outra hora. Mas de praxe, por enquanto, saiu na revista BL, é BL. Ou se eles publicaram depois como BL, porque tem muita coisa que acontece de que eles são lançados em revistas digitais, que essas revistas digitais não têm um público-alvo específico, porém, quando eles vão encadernar e colocar nas livrarias, eles decidem se vai ser BL ou não, se vai ser shoujo, aí eles decidem. Mas normalmente, assim. Mas eu até queria falar sobre essa questão de perguntarem como é que a gente faz da questão de classificação aqui no Brasil. Eu acho que, assim, é mais exatamente essa questão de o que você, como autor, às vezes, estava pensando quando criou essa história. Porque mesmo no Japão, tem diferença. Eles lançam também obras que são classificadas como LGBT e não como BL, por exemplo. Porque eles entendem que BL é uma coisa voltada para mulheres. É uma história é um tipo de história específica. Então, assim, se eles estão visando essas mulheres, aí eles colocam como BL. Se não, essa história aqui é para ser representativa. Porque tem isso, BL não é para ser representativo, gente. Então, assim, não, essa história aqui é focada em questões da comunidade LGBT. Ela é para ser realmente mais representativa. Ela é para ter uma questão muito maior. Aí eles colocam para uma classificação mais ampla, entendeu? Que não é nichada, como é o BL. Porque, gente, BL é nichado, tá? Ele é nichado, ele é voltado para um público específico. Não é... Tem outra coisa, existe a seção de BL, que aí só vai na seção de BL quem gosta de BL, entendeu? Uma coisa que você comentou, uma coisa que eu acho que fica meio difícil de falar, que por mais que o BL esteja crescendo muito na visão do Ocidente, que tipo, o gênero, a demografia de fato está crescendo, tem muita produção de BL, seja na China, Japão, Tailândia, mas ainda assim, no Japão, o BL é um nicho grande, mas é um nicho, você não vai ver as coisas fora vai ser difícil. Obras como Sasaki Tomiyano e Keitatsu são importantes justamente porque elas saem do nicho. Elas estão na livraria não fora do nicho do BL. Porque fica muito um papo sobre representatividade BL, que eu acho importante relativamente, mas tem que lembrar que você ficar cobrando isso em BL é muito falar pra convertido. Porque o fandom de BL já vai ter consciência dessas questões. O fandom de BL... eu acho... Já vai ter muita gente LGBT no fandom de BL, então a questão fica muito mais pra fora do nicho do que dentro dele, na minha visão. Sim, e eu acho assim, que tem essa questão de quando a gente fala
que BL é nichado e que BL também não pretende ser representativo, porque as autoras de BL, as editoras de BL, tudo, eles têm noção do seu lugar, entendeu? Põe-se no seu lugar, Sim, eles sabem. Eles sabem que eles não estão ali para representar a comunidade, até porque quem criou o BL foram as mulheres não querem tomar lugar de ninguém, gente, tá? As mulheres que estão fazendo BL, elas não estão querendo pegar o lugar de homens. E é exatamente por isso que elas não querem se colocar como representativas. Porque não é o papel delas. Não coloquem elas, não forcem elas a ficarem nesse lugar que elas mesmas não querem. Porque isso é papel, isso é lugar dos homens, entendeu? Dos homens gays ali. Então é por isso que sim, a gente não pode cobrar isso delas, porque elas sabem quem elas são. Elas sabem que não é lugar delas de fazer esse tipo de movimento. Elas ajudam, elas estão ali para dar todo o apoio. Tem a autora ali de Cherry Magic sendo uma fofa que está ajudando a comunidade das maneiras que ela pode. Sim, mas ela não sim, é a porta-voz de nada, entendeu? Então sim. é por isso que a gente tem que entender isso. Eu acho que é porque é uma coisa que eu pretendo falar mais no painel que eu vou fazer com a Paty, na BlimeCon mesmo, mas eu acho que é porque de uns anos pra cá, e vocês duas podem notar mais isso, porque a gente é mais ou menos da mesma geração, acho que muita gente aí do chat também, de uns anos pra cá, ainda bem, né, a gente tem mais espaço para debater essas coisas do que tinha, tipo, uns 10, 15 anos atrás. E aí a galera tem uma necessidade, às vezes, de ver ou consumir coisas que vão condizer com as formas que eles veem o mundo, sabe? Só que aí, tipo, às vezes é meio limitado a gente ficar, tipo, cobrando isso de BL, quando às vezes não é a intenção do BL, sabe? Tipo, a Cris falou Sim. do Chair Magic, tem, no caso do Yuri, tem a autora lá daquele mangá que sai em inglês, She Loves to Cook, She Loves to Eat, que também doou coisas para causas LGBT e tal. Então tem esses casos, pode ter outras autoras que são LGBT, mas outras que são hétero e tal, tipo, não interessa, sabe? Tipo, limitar isso é limitar o que a gente vê, o que a gente leu, se uma história é boa ou não, a partir do como ela reflete pessoas de verdade ou como ela afeta o mundo é limitado, até porque, como a Cris e a Paty falaram, é um nicho, sabe? É bem diferente de um filme de propaganda ou de um filme da Marvel ou de Hollywood, sabe? É um nicho. E Sim. mesmo assim o BL tá afetando assim, de maneiras positivas o Japão, assim, e que eu vou falar também um pouco no meu painel, e acho que também a gente já vive falando sobre isso. Ele afeta, ele, sabe, causou muito impacto positivo na comunidade, e ele já se reinventou, ele já se corrigiu. A gente não pode negar que o BL teve coisas muito problemáticas, Sim, mas isso, gente, é por isso que a gente também tem que ver a data de quando as coisas saem, sabe? E não sim. importa, assim, por mais que seja uma Mas autora aí de tem da BL, seja Kaite. uma. Mas aí tem da Kaite que não tem É, explicação. então, isso que eu ia falar, só porque é BL e só porque é uma mulher desenhando, não quer dizer que ela tá fazendo coisa boa, porque tem mulher escrevendo bosta, tá? Tem mulher que tem mau Pode falar, gosto, Cris. porque mulheres são seres humanos, Pois então é, Cris, pode falar. elas podem fazer coisas ruins, tá? Vamos lembrar disso. Então, Sim, não é porque o BL não tá, ele vai ter coisas ruins, assim como qualquer tipo de obra de ficção, tá? sim, Todas. É, sim. eu falo que uma coisa que eu já falei em alguns podcasts, que eu falo que o potencial do BL pra, tipo, pra comunidade LGBT não é necessariamente o que tá no mangá, é a comunidade de pessoas que se formam em volta. Porque Sim, sim, a gente já fez pesquisa, tipo, desde o início, tipo, não te merecendo porque as mulheres são muito importantes na formação do BL, as mulheres hétero, porque mulher gay existe, é uma coisa muito importante que eu acho legal lembrar, porque muita gente Sim. entra nesse papo e esquece que mulher gay existe. Mas sim. o importante muito do BL que eu vejo dessa questão queer é a questão da comunidade, porque muita gente se conhece dentro do BL por ler essas narrativas, por conversar com outras pessoas, de fazer contatos. Isso que eu acho legal. Eu acho que esse é o verdadeiro potencial do BL pra mim, mais do que se a história é a representação perfeita da vivência de um gay japonês, sabe? Sim, e eu acho que é uma Sim. porta de entrada, sabe? É um pontapé, e eu falo sobre isso, como eu disse de novo, vou falar no meu painel na BlemeCon, sobre o BL e os homens transgênero, mas, assim, gente, às vezes, tudo bem que a história não é completamente correta sabe, segue as normas de comportamento, mas se isso for, acho que um pontapé para a pessoa começar a parar para pensar nessas questões,
já é válido, sabe? Sim, Ah, sim, tipo, falaram do sorteio ali, Sorvete ó. da Kate. Não vai ser da Kaide, gente, falar nisso. Vou jogar o Forms sim, Jogar. no chat. inclusive é uma coisa que vai ter um dos painéis também, que uma das pessoas que vai discutir, que é a Kiko, que ela vai falar sobre como um dos mangás que ela discute, que ela usa como exemplo, ajudou ela enquanto uma pessoa inserida na comunidade, na sociedade japonesa, para entender certas coisas, enquanto vendo um casal gay, tipo, e eu me vi isso e, tipo, meu contato inicial com BL foi tipo coisas tipo Gravitation ou Jujo Romântica, que não são exemplos primores de obras positivas, mas, tipo, querendo ou não ajudar a coisa, sabe? Então, como a parte disso é mais o potencial para essa discussão que existe. Uhum. Como já são acho que 20 para as 5, a gente vai ter sorteio hoje. Não vai ser Sim. da Kite, infelizmente, vai ser outra coisa, mas a gente vai ter sorteio sim. Mas, Mas gente, tá pau a pau ali, tá? tá pau a pau. Mas se vocês tiverem ainda pergunta, eu acho que é um bom espaço. Porque, tipo, tem várias perguntas no chat que a gente tentou responder. Teve algumas que talvez a gente tenha passado. Então, tipo, se quiserem mandar suas perguntas, tirar dúvida, pode mandar. Tipo assim, a gente responde qualquer coisa, não tenha medo. Não importa se você acha que a pergunta parece idiota, é melhor perguntar do que ficar calado, sabe? Ó, Porque. a gente vai colocar só ali no chat agora um link pro Forms para Uhum. quem quiser concorrer ali no sorteio de agora. Então vocês se inscrevam ali, porque aí a Só. gente vai fazer o sorteio a partir das pessoas que se inscreverem ali. Sim. Que Isso. não era Os... da Kaiti, gente, mas é o quê? Tcharam. O que é? Yaritin! Yaritin! Poxa, gente, tá ali também. Mas, Papa. sinceramente, entre Yaritin e da Kaiti, eu preferi Yaritin, gente. Confissão. Uma confissão aqui. Yaritin é divertido. A tradução da Panini tá muito engraçada. Eu conferi a tradução, tá bem divertida. Pois é. E aí. Mas. Ok, minha pergunta é se só tem referências boas em português ou espanhol, porque são as línguas que falam. Tá falando referência de livro acadêmico? Porque se for, a maior parte das fontes, infelizmente, são em inglês ou, consequentemente, em Sim. japonês. Para material em É, português, tem algumas pesquisas tipo, que a gente tenta guardar e compartilhar, mas no geral a gente acaba dependendo muito da produção estrangeira. A Cris É, mesmo pegou um livro japonês para poder fazer do material dele do que ela tá falando agora. sim. E tipo assim, ó, o que a gente pode. Uma coisa que eu posso recomendar aqui, gente, é assinem o Apoia-se do Blime, porque todo mês no nosso newsletter a gente recomenda algum tipo de leitura acadêmica ou desse nível ali sobre BL ou alguma coisa que envolve BL ou essas coisas. A gente sempre, todo mês, está colocando alguma referência acadêmica, sim, livro, sim. artigo, matéria interessante, entrevista com algum autor. Então, se vocês gostam dessa área mais acadêmica, o apoio do Blime também serve. R$ 5, gente. É a partir E de você já cinco consegue. reais, você ganha esse acesso ao É, Discord, poder ficar conversando besteirinha com a gente de madrugada. quem entrar agora já vai ter 6 newsletters pra ver e nas 6 e vai ter, ou seja, você já tem 6 recomendações de, inclusive a desse mês é o meu artigo Sim, que vai ser que vai ser o tema do meu painel na BlimeCon, então assistam. sim. Assistam. Ai. Eu vi alguém comentando, enquanto o pessoal pensa em perguntas, eu vi comentando de Lemon. Lemon é um termo que não surgiu no Japão, não tem nada a ver com o Japão. Surgiu nas fanfics, Sim. muito vindo do fanfiction.net, que era um dos maiores sites fanfics que tinha. Ele ainda existe, mas ele não perdeu relevância para o O3. Que era uma questão de burlar a questão da classificação etária. Não de burlar, mas de alertar as pessoas. Porque o fanfiction.net demorou muito para ter um sistema de classificação que deixasse evidente o tipo de conteúdo. Então esses sistemas foram surgindo meio que para ser basicamente códigos e dicas para as outras fãs poderem se identificar e saber o que elas podiam ler. Porque não tinha coisa de tag, isso é uma coisa relativamente recente. Então, todos E esses. eu acho que esse negócio do Lemon veio de fora do fandom até de anime e mangá, sabe? Era coisa que já existia lá. Era do feno de Slash, se eu não me engano. Sim. Então, assim, é uma coisa completamente gringa, sabe? Não tem nada a ver com o Japão. A gente Sim. pode usar isso pra fanfic e tal, mas tem que lembrar que isso
não dá pra misturar muitas coisas porque é de um cenário diferente, sabe? Sim, essa questão de classificação. Uma coisa que eu quero comentar também, que dessa questão do Shonen Ai, Yaoi, de níveis de conteúdo explícito, que em parte parece simples pro fandom ocidental, que imagina que essa questão do Yaoi tenha surgido também por essa questão do Lemon, de ter dicas de poder indicar o conteúdo para as pessoas para elas saberem o que elas vão ler, porque a questão de tag não era uma coisa divulgada como é hoje, mas a questão é que era uma questão muito básica, que é o que é explícito para uma pessoa não é explícito para outra. O nível do que é É, considerado varia muito. As discussões é, eu já vi discussão de se Give era Shonen Ai, se era Yaoi, se era não sei o quê. Sendo que, tipo assim, pra mim Give é uma história super leve. Mas outras pessoas sim, não. Outras pessoas não. Outras pessoas, tipo, indicação de que vai ter já é o suficiente pra ela, sabe? Isso, sim. isso é uma coisa que varia muito de pessoa pra pessoa. Então eu acho isso uma coisa até meio complicada. Tipo, isso já rola até, inclusive, nem com coisa de Berry, por exemplo. Se alguém falar que algum mangá é 16 anos, o que eu espero pra um mangá de 16 anos é diferente do que outra pessoa espera pra um mangá de classificação 16 anos, Sim, sabe? sim. Pra mim Por também usa exemplo, aquele negócio de falar, tipo assim, ai, mas é saudável? Gente, o que que é saudável? Saudável é Qual alface. que é a uma definição? saladinha, uma saladinha. Qual é a definição de saudável? Eu não sei, às vezes eu falo, pra mim a pessoa vai ver e ai, não gostei, não é saudável, não. Não sei. É, tipo, o pessoal tentando problematizar, sei lá, o anime de Sasaki e Miano porque o Sasaki sentiu ciúme, sei lá. E eu, tipo, gente, adolescente, Ciúmes sabe? Pelo amor de agora Deus. só, tipo, ele tinha que tratar o Miano igual um bostinha, porque daí não é Pois ciúme. é. Entendeu? Tipo, Uma não sei o que coisa que eles querem. interessante que a Cris falou e a Paty falou que, tipo, o que é explícito é relativo. Por exemplo, eu já vi muita classificação de coisa, tipo, quando você acha que é explícito, é quando às vezes não tem as partes, não tem genitais e tal, e tipo, mas tem clara indicação que tá rolando sexo lá, mas aí não classificou aquilo como uma para maior de 18 anos porque não tem nudez explícita, só tem tipo, tá aparecendo um decote e tal. Porque eu tava lendo um mangá de Josei mais cedo, que é de uma autora de BL, e tem claramente cena de sexo acontecendo ali, só que não tem nada explícito, não tem peito aparecendo explicitamente, não tem pênis Uhum. aparecendo. Aí, tipo, aí não é considerado maior de 18 anos. Eu fico, que interessante isso, né? Porque, tipo, acho que se qualquer coisa a pessoa que visse ia achar explícito, mas eu já vi classificação no Pixiv assim. Não tem pênis, vagina, então não é explícito. Sim, É, é mas interessante. eu acho isso curioso, que, não é explícito, tipo, claramente é uma cena de sexo, todo mundo que está lendo entende que é uma cena de sexo, mas não aparece a nudez, então tá valendo não ser mais dois, sendo que eu fico, mas peraí, o sentido vai pela janela nessas horas pra mim, eu fico, só acho engraçado. Sim, é muito subjetivo, sabe? Por isso que é importante que as pessoas usem os termos de jeito certo e sejam claros sobre o que estão falando, porque senão a gente fica discutindo, porque um tá falando uma coisa, o outro tá falando outra coisa, e a gente não tá entendendo o que cada um tá falando e vira uma zona, sabe? É por isso que, tipo assim, eu acho que se você quer continuar chamando BL de yaoi, pode, tudo bem, sabe? Eu não vou aparecer na sua casa com uma arma na sua cabeça, a não ser que você queira. Mentira. Mas, né, não vou. Mas você tem que entender que você tá falando errado. Sabe? Sim. É isso. Faça as coisas com consciência, entendeu? É igual um criminoso que tá. Mentira. Mas você tem que entender que tá errado, entendeu? Você quer chamar de Cleitinho? Pode chamar também. O que sou eu pra falar que não, né? Mas não é o nome, assim. A gente tem que. E principalmente, gente, pra quem aí gosta e quer fazer coisa acadêmica, pesquisa acadêmica, a gente tem que. Essa é a base, tá? De toda a pesquisa acadêmica. A gente tem que definir do que a gente tá falando. Então, se você quer falar yaoi no sentido ocidental, porque como os ocidentais usam yaoi, então você fala que tá usando no sentido ocidental, de que aí o yaoi tá englobando blá 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 blá. Se não, se você fala, não, eu tô usando o boys love o yaoi no sentido japonês, então eu só tô falando de doujinshi, sabe? Então, assim, se vocês querem fazer coisas mais sérias, então a gente tem que levar a sério, porque eu já vi alguns artigos que acabam fazendo uma salada de fruta com isso, porque talvez eles Sim. também não tinham muita noção, sabe, dessa diferenciação, porque eu entendo que, como a gente falou antes, as referências são difíceis de encontrar. Às vezes, se você não sabe inglês, você não consegue.
Então, mas quando a gente quer fazer alguma coisa acadêmica, porque a gente tem que se responsabilizar pelo que a gente está espalhando, né? Pelo que a gente está trazendo para o mundo. Então, assim, se você faz um artigo, às vezes as pessoas acabam levando aquilo muito a sério. Então, se você não tem certeza do que você está falando, às vezes Sim. você está espalhando uma fake news e ninguém quer, pelo menos eu acho, né? A não ser que vocês queiram. Mas eu quero acreditar que ninguém quer espalhar fake news, sabe? Então, Eu acho que as lições importantes do dia são: usem os termos corretos, ou deixem claro sobre o que vocês estão falando, e respeitem a ordem de chip, porque é muito importante, porque você pode se enfiar numa briga sem querer. eu acho que muita gente já pode ter se enfiado sem saber e levou um bloco sem entender. Sim. Não, pra mim a pior coisa é quando eu tô lendo uma fic e na fic não define quem é semi quem é eu, que você lê e vai ter naquela realização horrorosa no meio do caminho de não, é a dinâmica que eu não gosto, eu tipo ao contrário, não tem coisa pior que isso. Não, fanfic interessante ruim porque você não consegue perceber, né? Doujinshi é dá. o pessoal Dojinshi é bem óbvio. Sim. Inclusive, eu ia falar isso de doujinshi, que, tipo, a Cris falou do termo yaoi, que é, tipo, o sem clímax, sem conclusão, sem sentido. Igual entrar no Grindr e perguntar a porra. Aí, tá vendo? O Grindr é igual aos doujinshis BL, segundo o Guto. Exatamente. É uma coisa falando do yaoi, tipo, é porque os doujin hoje em dia, quando você vai ler, é uma coisa que eu acho interessante, além de ter a definição de, tipo, as páginas iniciais, quando você vai ver, tipo, tem normalmente tudo que vai estar ali, tipo, vai ter fetiche X. Aí tem uma fala que eu comecei a notar ultimamente, pra o pessoal, tipo, se você vai ler isso, você pode perdoar, tipo, você pode, não precisa levar a sério tal coisa, não... Pode perdoar tudo. Muitas vezes que, tipo, você pode perdoar tudo no meu japonês. Então, eu acho que é meio que, tipo, é uma continuação do yaoi, tipo, sem ser o yaoi, obviamente, é mais tipo, esse doujinshi não é canon, não é levado a sério, então tipo, é Sim. uma brincadeira com o canon, então eu acho interessante ver essa continuação, que não é exatamente uma continuação dessa tradição que começou décadas atrás, sabe? É E interessante eu ver acho isso. assim que o do doujinshi é muito legal, porque assim, a gente, né, muita coisa que a gente consome é na pirataria, então a gente não tem noção. Mas Que doujinshi não é baratinho, eu gente. consumo tudo legalmente, do que vocês estão falando? Eu trago Não tudo, é baratinho. eu trago tudo, E eu aí, trago as coisas pro Brasil, do que vocês estão falando? Eu trago legalmente. não, tudo que você lê é 100% legal, né? Mas assim, uma coisa que a gente tem que entender que é exatamente como o doujinshi é uma pessoa, gente, é uma pessoa, um fã que foi lá e imprimiu, assim, sabe, a fanzine dele. E assim, por mais que no Japão seja mais fácil, porque eles já têm essa cultura, ainda não custa barato igual numa editora. Então, assim, tem muito doujinshi que tem 1/3 das páginas de um volume de BL e custa o dobro. Sim. Porque é muito caro, sabe? Às vezes tem uns que saem tipo 1.000 ienes, sabe? Nossa. 800. Então é caro, gente. E é também porque elas fazem tudo bonitinho, sabe? E Elas fazem. Sim, é super feito. E são edições limitadas. Eu tenho uma amiga minha, ela tem os doujinshis de Haikyuu, que a autora de Given fez, que são tudo Yoazumi Oikawa. Que, tipo, ela comprou, tipo, meio que um box, tipo, o negócio era capa dura. Eu nunca tinha visto doujinshi de capa dura na vida, eu fiquei chocada. Um negócio Sim, super gente, luxuoso e caro. não é pouca bosta, sabe? Então, tipo, quando as japonesas vão comprar, elas também não podem comprar assim, eu não sei o que é, vou comprar por curiosidade. Gente, o dinheiro também não dá em árvore, sabe? Então, mesmo as fãs, Sim. porque elas precisam saber o que elas estão comprando. Então, é super importante que esteja lá listado e para elas saberem que não, eu tô comprando e eu não vou me arrepender, entendeu? Por Sim, isso que eles tipo, listam lá. no evento que minha amiga foi lá agora, que eu falei pra vocês, tipo, em junho, passou 70 mil pessoas por lá e tinha cerca de 20 mil pessoas, círculos, sabe, vendendo coisa, tipo, de tudo, de Haikyuu, de Conan, de mais, Sasuke, eu tô lembrando aqui, tipo, Golden Kamuy e tal, e tipo, Blue tinha Lock. lá Blue Lock. no Loki, e tipo, tinha lá uma lista de tudo que era, tipo, qual chip, qual a ordem, qual, tipo, então, tipo, é um número impossível da gente somar, tipo, nem, eu acho que o maior artista do Brasil que tiver não chega aos pés, sabe, de um evento desses. Nossa, Sim. você Então, vai. as pessoas vão direcionadas, assim. Sim, 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 você vai com a meta.
Você vai com uma listinha de autoras, você vai na meia das autoras, você compra e você vai embora. É o que você faz. Sim, porque não tem condição de você tudo. E minha amiga foi, já chegou, tipo, tava esgotado coisa. Nossa, se eu fosse. O pessoal vai ver doujin, tipo, você tem que montar, lembrar a autora, lembrar a lista. Não, essa autora vai no evento tal, tá na mesa X, por favor, vai lá. Sim. E tem a autora de BL que faz doujinshi também. A autora de Blue Sky Complex faz doujinshi dos próprios mangás. Sim, gente. A única tristeza da gente ir ver quais são os doujinshi que as autoras estão fazendo é a gente descobrir que elas chipam coisa que a gente não gosta. Ou ela chupa exatamente o que a gente gosta. Mas quando não chupa, pô, dá até tristeza. Aí eu nunca supero de Saizuru que chupa Yamamoto e Hibari. Eu fico, não! Ai, nossa. Nossa. Muito ruim. Muito ruim. Acho que a única. Não, A única mangaka que eu lembro que chipa tudo que eu chipo exatamente é a autora de Aritin. Os doujinshi dela de Haikyuu e Kuroko no Basket são perfeitos. Perfeitos, não tem erro ali. Pior que ela parou de fazer tanto doujinshi. Ai, que triste. Eu fico tão triste. Tem umas que fazem isso, sabe? Tem umas que continuam lançando, mas tem umas que param, porque obviamente é mais lucrativo. Pior que o que acontece comigo é, às vezes, eu gostar muito do doujinshi dos autores e não gostar do BL delas, e aí acontece também o contrário. Eu gosto muito do BL delas e não gosto dos doujinshi delas. É muito triste. Nossa, tem uma autora que eu lembro que eu li o mangá dela, que tipo, ela só fazia doujinshi Kagehina. E aí eu fui olhar, aí ela lançou um mangá comercial, um BL comercial. Eu fui ler. Era literalmente Kagehina, só mudou o nome. Era Kagehina escarrado. É muito fofo ver isso, eu acho, tipo... Tem uma autora que a New Pop lançou e que ela fez doujinshi de Makoharu. Tem uma autora que eu sei qual é. Eu gosto desse doujinshi de Makoharu, eu sei qual é. Tem uma mangá que a New Pop vai lançar, que a autora fez doujinshi de Hip Mark. Eu vi o traço dela, quando a New Pop lançou, eu fiquei, meu Deus, é você. É muito bom. É muito engraçado. Eu gosto de pegar os chips que elas gostam e você olha o mangá BL e você vê que é a mesma dinâmica, ela só mudou nome. Sim, é interessante. Nem que não sejam similar, mas você vê lá o esqueleto, sabe? É muito engraçado ver. Porque, por exemplo, sim, Blood Honey ela era super fã de retalho. Era super fã de Atalha. A de Yamamoto. E, pô, você pega a Yamamoto Hibari e você olha pra Sezuru e você fica. Ah, faz sentido. Faz sentido o que ela tava chipando. Falando em Itália, tipo, eu acho que não era a Azumakai que era fã de Itália? A Azumakai, a autora de Humi Friga no Joke, ela é super fã de Itália. Ela era fã de Itália. Eu lembro que eu li uns dois dela, meus Deus, era muito engraçado. Não, e assim, a gente vê, sabe? E como elas ainda, muitas autoras, elas são recrutadas, sabe? Das comic markets da vida, assim. Elas ganham fama como doujinkas, né? E aí a editora vai lá e chama elas. Então, tipo, tá tudo interligado, gente. Tá tudo interligado. Pô, a própria Harada, ela era muito conhecida pelo doujinshi de Gintama dela. Ela tem uma porrada de doujinshi de Gintama. Sim. E aí você percebe de onde que veio o humor dela também, né? É o humor perturbado. A fã de Gintama também, não, olha só o que dá. Tem... É muito a cara dela, sabe? Então, eu acho que é engraçado porque, tipo, apesar de tudo, muitas não abandonam as raízes, sabe? E, tipo, uma coisa que eu acho muito engraçada da autora de Aritin, né, da Ogeretsu, é que ela publica os mangás dela no Pixiv, na conta dela do Pixiv mesmo. Tipo, Yaritin, os capítulos novos saem tudo no Pix dela, não é numa editora, não é numa revista. O novo dela de Sereias aí também é no Pix, eu acho isso ótimo. É BL esse sereio porque eu não fui atrás. É BL. Como é que você acha que não é? Pati, como é que não ia ser BL? Eu não olhei, eu só vi a capa, não li nada. Eu só vi a capa. Eu vou te contar porque eu contei no grupo do... Quem assinar o Apoia-se vai ter a sinopse desse mangá que saiu esse mês. Saiu ou vai sair esse mês. Mas o novo mangá da autora de Aritin, a autora de Aritin, apesar dela ter feito Aritin, ela normalmente faz um monte de mangá que é depressivo e triste. É sempre assim. Nossa, só acontece tragédia e é triste pra caramba. O que vai ganhar dorama é super triste. Ela... Pode falar. Eu só ia comentar que eu acho engraçado como tem mangá que vem pra ele, tipo, pega uma obra mais fofinha da autora e você vai olhar o resto do catálogo e é só desgraça.
Aí eu tô falando, Nossa, não. eu estou falando da Nakamura Sumiko e da autora de Nakamura Kun. São duas dessas. A gente pegou os mais fofinhos, o resto é só desgraça. Sim, tipo, elas fizeram um ali no meio só pra descontrair e depois todo o resto. Tipo, esse que vai virar dorama, eu só folhei e falei, não vou ver, porque eu não tô na vibe de ficar triste. Mas esse novo dela, ela voltando pra comédia, porque é um mangá sobre. Como eu posso dizer? É um mundo que existe sereias, mas elas estão em extinção. E aí, porque elas, enfim, foram exterminadas, e aí só sobrou sereios. E aí, existe um instituto que ele está tentando trazer as sereias de volta, tirar elas da extinção. E eles conseguiram fazer com que os sereios evoluíssem o suficiente para que eles possam reproduzir. Porém, quando eles tentam se reproduzir entre eles, não dá muito certo. Saem uns bichos meio bugados. E eles descobrindo que se forem com humanos, dá certo. E aí entra nosso protagonista. Nosso protagonista é um homem que tá sem dinheiro, ele já não tem mais nada na vida. Ele já vendeu tudo, vendeu as roupas, vendeu os jogos, já vendeu o sangue dele, vendeu o esperma. Vendeu tudo. Ele não tinha mais jeito de ganhar dinheiro, entendeu? Só que exatamente porque ele vendeu o esperma dele por uns negócios meio sombrio, que esse instituto analisou os genes dele e perceberam que ele tinha uma grande chance de sucesso. E aí, se ele conseguisse engravidar uma sereia, ele ia ganhar, acho que 100.000 ienes, alguma coisa assim. E é isso, essa é a história. Ele precisa engravidar um sereio pra conseguir dinheiro. Mas nem o instituto sabe onde é que estão esses sereios, então ele vai ter que encontrar. É isso. É óbvio que isso é um BL. Não tem como não ser um BL. É um BL. Isso vai ter anime. É um BL. Isso vai ter anime. Anota. Calma, Paty. Não, a gente tem que falar, aliás, a gente tem que comentar aqui uma brincadeira que tem no Blime, que a Cris, ela tem um senso pra descobrir o que vai ter anime que é muito bom, que me assusta. Não só anime, mas adaptações. Dorama também. Quais são as próximas apostas? Vamos brincar antes de encerrar a conversa. Eu não sei, não vamos falar isso, porque eu me sinto pressionada, meus instintos não funcionam. Mas, é que eu sempre jogo no grupo do Blime, né? Então. Mas assim, eu vou admitir que eu não tinha pensado em Nakamura-kun. Ninguém tinha esperado. Esse foi totalmente surpresa. Pois é. Gente, eu deveria ter esperado no momento que ia ter uma reedição. Eles estão relançando. Eu fiquei assim, cara, eu devia ter esperado isso. Mas não imaginei. Mas assim, gente, normalmente o que a gente tem que pensar não é nem em histórias que são super populares, porque a gente tem que entender uma coisa. Não é popularidade que decide se uma coisa vai ganhar anime ou não. Isso só vale pra shonen. Só vale pra shonen. Vale pra shonen e pra Isekai. O resto não cai nessa regra. Não cai nessa regra. Coisas voltadas pra mulheres não caem nessa regra. O que vai ter provavelmente ganhar adaptação se ele não é tão difícil de adaptar, entendeu? Eu só fiquei surpresa que teve Tadaima ao Kairi. Porque ninguém imaginava que eles iam entrar no Omegaverse. Mas, no geral... Mas se você olhar, tirando o Omegaverse, Tadaima ao Kairi era perfeito. Sim. É que eu não achei que eles iam ousar pisar nesse vespeiro. Mas pisaram. É leve, né? Tipo, não tem nada demais. Mano, que essa Hatsukoi pode ser que um dia aconteça. Até porque ainda tá popularzinho, eu acho, né? O problema de que a Hatsukoi é que o mangá acabou, né? É isso que forra. Porque não, se tivesse... Gente, Pink Heart Jam vai... É que ele tem um problema pontual que é... Se a gente cortar as cenas mais 18, não sobra muito mangá, né? Vai ter 15 minutos quantas vezes vai ser umas cenas animadas e uns slides no meio pra eles tentarem não mostrar coisas. Então, gente, lembra da parte que eu falei do tem que ser fácil de adaptar? Tem que ser mais adaptar. Segue ser uma questão muito importante de ser difícil de adaptar ou não. Pô, Pink Heart, foda que o set se enferra tudo, né? Porque dá pra fazer uma malhada. Tipo, vira uma casa de massagem, só de massagem. Vai ser eles fazendo massagem, entendeu? Porque... Mas então, mas aí vocês viram a cena de Tassogare? É uns slides, gente. É uns slides. E a questão é que mesmo assim, Tassogare é pontual, sabe? É que a história de Pink Heart Jam não...
É desde Isso o muito começo. pior. É desde o começo. A primeira não tem. página. Não tem muito. Pô, Não se tem fosse, muito o que fazer. pô, se fosse a época dos OVAs, eu podia acreditar num OVA de Pink Card, né? Se fosse a época dos OVAs, que era uma época É, nice. Porque aí o pessoal chutava o é, balde. é que hoje em dia ninguém mais liga muito pra fazer OVA, mas É, o OVA tudo morreu. ou é filme ou é série pra TV. Dois lugares que é muito difícil eles fazerem putaria, sabe? Tipo, Saezuru mesmo teve que fazer umas gambiarra muito loucas pra rolar no filme, cara. Sim. E mesmo assim, olha só o que aconteceu. Tá parado agora, tá Tá parado. empacado. Porque. Culpa do mapa. Mas ok. É. Mas, mas deixa eu ver. Cara, pra ganhar anime. Ah, por exemplo, do que eu sei que a gente fala, que teve a animação do primeiro mangá, do primeiro volume. Tipo, a história que eu sei é que, tipo, porque a produtora do anime gostava muito do Dokusei e lutou pra ter a produção do anime, sabe? Não era questão de popularidade, era questão de ter alguém interessado em produzir isso, então essa pessoa foi atrás. Banana Fish foi a mesma coisa. A produtora Sim. era fã de Banana Fish e correu atrás pra fazer o anime, sabe? Não era uma questão de É que, popularidade. é, é que a gente tem que lembrar que no Japão, no final das contas, eles ainda são um país extremamente patriarcal, sabe? E aí, quem tá no comando das coisas, quem decide as coisas são homens. Então, assim, eles vão querer deixar de colocar dinheiro no shonenzinho mediano deles pra investir em coisa de mulher? Será? Vocês acham mesmo que isso vai rolar? Tipo, uma coisa que a gente tá falando muito é que tá tendo um aumento de mangás. Anime, Animes shoujo. Animes shoujo porque tá acabando o shonen, entendeu? Não tem mais, Uhum. gente, não tem mais shoujo, shonen pra animar. Eu não sei se vocês perceberam. Tudo que podia ser animado já foi. Aí eles precisam investir em shoujo, porque aí é a segunda coisa, sendo que tem shoujo que vende muito mais que muito shonen por aí, tá? Uhum. Mas, mas não tem investimento, porque quem escolhe são os homens. Então a gente sempre precisa entender isso, sabe? Os homens é que não. Exatamente, estão animando One Piece de novo, porque não tem, gente, não tem mais o que fazer. E aí eles têm que ficar repetindo, fazendo remake. Porque pra eles é melhor fazer remake do que investir em coisa de mulher. É agora, Então, e mesmo assim, com esse Prefé ainda tá tendo um aumento, porque não tem pra onde correr, porque tem uma demanda pro anime muito grande, e você tem que pegar obras de sim. sucesso, independente de onde elas vieram, pra adaptar. Então o Sojo é a escolha mais lógica. Porque se não tem Sim. shonen, você vai pro Sojo. Então, os humilhados estão É, sendo exaltados, tá? Numa época, pra aproveitar essa época que os shonens ainda não conseguiram lançar uma geração nova de títulos, pra gente, tipo assim, pegar tudo que der, sabe? porque a Shonen Jump tá definhando, gente. A gente tem que comemorar isso. Shonen Jump está definhando. Então, nossa era está chegando. Elas estão vindo porque eles já não têm mais grandes É, séries igual One Piece. Gente, eles vão fazer terceiro anime de One Piece. Não tem mais o que fazer, entendeu? Então, sim. é a nossa vez. Porque, tipo, Eles não têm Gente, escolha. quando a gente tá falando que os Sojo tá acabando, a gente tá falando que, tipo, não tem uma nova geração de shonens relevantes que chamem a atenção do público. Porque tudo que faz sucesso agora ou já acabou, tipo, uma Hero Academia Uhum. que acabou de acabar, Kimetsu que já acabou faz tempo, estão só adaptando Attack on Titan já Jujutsu acabou. vai acabar também. Attack on Titan não é da Jump, mas já acabou também. Jujutsu Kaisen tá na reta final. Então, tipo, tá tudo ou tá acabando ou já acabou, sabe? E o que é novo ainda tá demorando pra se estabelecer. Tipo, não tem um. Ah, esse vai ser o. Esse é que tá crescendo. Tem umas apostas, mas é isso, aposta. Pode tudo fracassar e a gente tem que esperar muito ainda pra ver. Depende muito, E sabe? pode ser que nunca cheguem ao patamar dos top 3 de antigamente, sabe? Então, assim, eu acho que eles vão ter que investir nas mulheres, assim, obviamente não vai ser o mesmo investimento que eles colocaram nos shonen, mas eles vão ter escolha, sabe? Eles vão ter que ir pra uns seinens ali mais medianos, eles vão ter que ir pra um shoujo, pra um josei, eles não têm muito pra onde escapar, sabe? Então vamos tentar aproveitar essa época. Também estamos tendo mais animes BL BL. agora. Tivemos 3 de anime BL esse ano, ainda vai ter o filme de Given. Isso é um acontecimento nunca antes que aconteceu na história dos mangas BL. Quem sabe o filme de Saezuro II reviva? Quem sabe? Nunca se Que sabe. Me perguntaram no chat sobre de anime de Ten Count. Gente, o anime de Ten Count já nasceu morto, entendeu? A gente, na época que anunciaram, há 2000 anos atrás, a gente já tava tipo assim, gente, isso nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo, entendeu? Nunca. Porque eu lembro que saiu, porque quando saiu, o primeiro anúncio é de que ia ser um anime pra TV.
Eu Aham. ainda tenho printado isso, tava escrito na mesma TV. E eu fiquei assim, não vai rolar, gente. Vai rolar isso como? Vocês vão. Que TV é essa? Se eu passar às 3 horas da manhã esse anime. Aí ficou lá naquele hiato eterno, aí eles tiraram o TV. E aí falou, não, vai ser um filme. Aí eu fiquei, aí, tá vendo? Já deu merda, porque eles não devem ter conseguido patrocinador. Aí mudaram pra filme. Aí eles lançaram aquela imagem promocional horrorosa. Que a gente já ficou assim, ih, se tá feio parado numa imagem, imagina se mexendo. E aí, no final das contas, não deu certo, entendeu? Então, assim, gente, essas coisas, quando envolve coisas que são muito arriscadas, sabe? Tipo, envolve ou assuntos muito. Eu acho que o japonês prefere investir em gore do que investir em sexo, sabe? Na TV. Então, é muito difícil eles conseguirem patrocinador, essas coisas. Então, não botem muita fé em coisas que são difíceis de adaptar, sabe? A gente pega aquelas séries que é mais medianas, facílimo. Anime de Não, Magic, é que Magic não é só gore, né? É um gore misturado com putaria. Então, infelizmente, não sei. tivemos A uma gente já- pergunta. Tivemos uma pergunta aqui de se a gente lê Light Novel BL nacional e onde lê. Então, nacionais, eu acho que tinha alguns autores do chat, né, que fazem BL nacional, de romance escrito. De BL Sim. Light Novel japonesa, eu tenho que ler mais. Eu li muito poucas. Eu li muito Eu poucas. tava lendo a light novel do Isekai BL. Eu tenho que começar a ler essa. Tem que começar a ler essa. Tava Eu lendo só o tava mangá. terminando o primeiro volume, o mangá eu acho que é uma boa adaptação. Eu tô querendo ler a light novel de O Tsukashikare que eu preciso começar a ler, porque tá fazendo muito sucesso no Japão, eu quero entender o sucesso todo desse negócio. Eu não É. esperava. Eu falei pra Cris, eu comecei a ler o mangá um dia aleatoriamente porque eu tava desocupada por algum motivo. E aí eu fui cega, das cegas, eu não esperava o que eu vi ali. Mas esse eu é o melhor tipo, jeito. Esse é o melhor Pois jeito. é, tipo, eu fiquei tipo, gente, mas o que é isso? E eu entendi porque tem gente que é puta com essa série. Tipo, porque o que acontece ali, né? Mas eu achei fascinante. É O muito mangá, bom. o mangá não, a obra é incrível. É tipo, Incrível. eu quero ler a Light Nova porque é muito boa. Tipo, o Não, mangá tipo eu fiquei, assim, meu Deus! mas é por isso que também o Dorama, o filme, ele fez muito sucesso no Japão. Tipo, ele. Eu não sei se teria anime. Talvez, quem sabe. Olha, Eu o Tsukishikare é um que eu não descarto ganhar anime, não. Eu não descarto Mas ganhar Eu também. anime. Eu não descarto também, não. Eu Porque não assim, descarto, mas é apesar de pra... ter Fala, uma. Cris. Não, assim, apesar dele ter uma cena de sexo depois, é completamente de, tipo, dá pra tirar, sabe? Porque a história não é essa. Tipo, Então, é mais que eu fico pensando que teria que ser um anime relativamente longuinho, não, porque seria. o começo só é meio parado e tal, e tipo. Mas assim, eu acho que só por fazer sucesso, eu acho que o negócio faria. Nossa, mas o fandom ia rasgar o. Enfim. Nossa, a pessoa ia ficar putaça. Mas ia ser tão bom. Japão, me escuta. Ia ser tanta rasgação de cu por causa desse anime, velho. Ia ser tanto. Nossa senhora, as pessoas iam ficar putaça. Mas ia ser lindo. Ia ser lindo. Sim. Gente, tipo, desculpa interromper, mas é bom a gente ir caminhando pro fim. E caminhando pro fim, a conversa tá muito legal, mas a gente vai fazer os sorteios. Vocês estão. Quem se diverte, a gente já desviou o papo de todas as formas possíveis. Amanhã vai ter mais, só que amanhã a gente vai chamar o Caio pra conversar aqui com a gente, pra ficar falando mais ainda sobre BL, sobre inspirações dele, sobre carreira. E também ele vai ficar fazendo um desenho ao vivo na live, vai ser muito legal. Então eu convido todo mundo a vir amanhã. Amanhã vai ser 2h30. Hoje começou às 3h30, amanhã vai ser às 2h30, vai ser mais ou menos no mesmo horário. Também vai ter sorteio amanhã. Essa live aqui, ela vai ficar gravada, ela vai ficar disponibilizada por um tempo na Twitch. Então, tipo, se você não pôde ver tudo, ou você quer mandar pra alguém, você pode mandar nesse tempo. E amanhã vai ter mais, a gente vai fazer o sorteio agora. Deixa eu ver. A Aline, você faz sorteio? Olha, deixa eu pensar. E aí, Eu quero que alguém fale, então, um número entre 1 e 17. 1 e 17? Eu falo o número 1 entre 1 e 17? Ok. Eu vou falar. Entre 1 e 17. Isso. Ok. Pera, não. O chat tá falando, mas é a gente que vai falar, porque tem várias pessoas falando o número, tipo, a gente vai falar, a gente tá chutando o número pra gente. Porque senão a gente ainda vai
ter que escolher o número de vocês, então, no final das contas. O número que eu vou falar, eu não vou olhar pro chat, eu vou ignorar o que o chat tá falando. Eu vou falar o número 14. Beleza. O número 14 é Helena Cortez. Helena está entre nós? Helena, você está aí? Helena Cortez. Faz a luz piscar, mas de qualquer forma foi ela. Entra em contato com a gente pelo e-mail do Blime, né? Alguém. Tá, vou botar, ó. Na verdade, ela está ali. Pronto. Helena Cortez. Você ganhou um Yaritim. Conosco. Vou mandar aqui o nosso e-mail. Ou entrar em contato pela gente por DM no Instagram ou no Twitter, que a gente responde você. SMR de teclado, peraí. Mas é aquele negócio, sabe? É a gente. Nunca se sabe quando a gente vai fazer o projeto Meu da Caiti Minha Vida. Vocês menos esperarem. Vai ter a gente oferecendo um da Caiti pra vocês. Se vocês se preocuparem, vocês vão ainda ter muita chance de ganhar da Kaite. Eles não vai sossegar enquanto toda a comunidade do Blime não tiver um da Kaite dentro de casa. Sim. Porque é pelo bem então participem da Bamicom. Sim. A gente vai ter muitos sorteios. A gente vai ter muito sorteios. Meu Deus, eles foram bem generosos conosco esse ano, então vai ter muita coisa pra muitas pessoas. Sem falar dos prêmios que a gente vai ter pros nossos jogos. Principalmente pro Belly Quiz, que a gente tá preparando o Belly Quiz, tipo assim, pra testar vocês. Sim. Assim, o que a gente pode adiantar do BL Quiz é que ele é sobre coisas oficiais, tá? Então, bora aumentar seu conhecimento de BL que foi lançado aqui no Brasil. Incluindo alguns nacionais, hein? Exatamente. Não adianta sair pesquisando coisa de BL de fora, assim, acho que muito raramente a gente fez pergunta sobre isso. Então, queremos vocês com espírito competitivo aí. Sim. Mas é isso. Já vai encerrar aqui. Muito obrigado a todo mundo que veio. Vocês gostaram? Só pra terminar, vocês gostaram da live? Eu espero que tenha sido informativo, espero que tenha tirado dúvidas. Caso vocês ainda queiram falar com a gente, vocês podem perguntar pra gente no Twitter ou no Instagram do Blime. Mas se quiserem conversar com a gente no Twitter, eu vou botar nossos arrobas aqui. Primeiro a minha arroba, que é @sleepyarnick. Ok. Vou botar a arroba aqui da Pastas, pessoa que fala com você. Da Cris. O Discord, gente, da Blimecon, pra quem não comprou o passe VIP, é dia 30. Mas pra quem comprou o passe VIP é no dia 24. Ah, sim. E lembrando que as inscrições ainda estão abertas, elas vão até amanhã. Então, tipo, se você ainda não fez, faça nesse exato momento ou o mais próximo possível. Exatamente. Então, tipo, eu espero que todo mundo aqui já tenha se inscrito, mas se não inscreveu, faça inscrição. Tem também o passe VIP, tem tanta inscrição gratuita, tipo, é só se inscrever pra você ganhar o acesso quando o evento for começar. E o passe VIP pra quem quiser entrar antes no Discord do evento, pra ter sorteios exclusivos pra quem entrar antes. Mas não tem problema, a inscrição gratuita tá disponível pra todo mundo. A gente espera vocês lá, espera vocês amanhã aqui, caso vocês queiram participar ainda mais do Esquenta. E esperamos vocês na Blamecon. Espero que todos se divirtam. Bom sábado pra todos, bom descanso. Bye, bye. Bom curso pra quem for fazer. Bom concurso, gente. Bom concurso. Ai. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.